Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos começando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. E nós estamos nos... Quanto episódio, Léo? 79. Como é que se pronuncia 79 episódio? 79º. 79º episódio. É isso aí. É 79 episódio do Eu Acredito Podcast. Hoje nós temos aqui um bate-papo muito legal, extraordinário. Como diz o nosso convidado, é um podcast brutal. Na mesa está aqui comigo pela primeira vez, Pastor Jack. Seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui contigo aqui, Fabão. Uma honra. Contigo aí. Como é que é o nome do... Uchoa. Uchoa, nome de apresentador da Globo. Sabe de onde se originaliza esse nome, Uchoa? Não ouça, pastor. Não, é o inimigo. Já começou cedo hoje. Depois eu te conto. É uma alegria estar aqui com vocês e estar com um monstro sagrado aqui, o pastor César Moisés. E eu disse que só vinha aqui se ele estivesse aqui, né? A gente arrastou o homem pra cá. Conseguimos. Pagamos comida, fizemos tudo pra estar aqui, né? Pastor César Moisés, mais uma vez, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos os nossos internautas, o pessoal que nos acompanha vocês, o trabalho de vocês. Está aqui com o pastor Jack hoje também. Uma alegria poder conhecê-lo, né? A gente conhece as pessoas na rede social. E a rede social, ela tende a ser fria. Ela tende a ser bastante... não tem uma espontaneidade, né? E quando a gente conhece as pessoas pessoalmente, a gente verifica que ali tem uma história, tem uma origem, tem uma pessoa humana, uma pessoa fantástica, que é bastante importante a gente conhecer as pessoas pessoalmente. E aí a gente, de fato, consegue perceber o ser humano que está diante de nós, e eu estou muito feliz de conhecê-lo. Também, estou muito feliz porque a rede social é um recorte só, né? Só um pedaço. Só o que a gente edita e deixa aí para ali, né? Então, tá junto ali com vocês. Esse tempo tem sido muito abençoador hoje aqui, né? Eu caminhei uns 15 quilômetros aí com o Fábio, aí o Fábio botou a caminhar lá no... Olhou pra mim, me viu gordo desse jeito e botou a caminhar com ele lá no parque, no botânico lá. Vamos caminhar, gordo. Caminhou. Vendo a natureza, essa conexão com a natureza. Esse pessoal de comunidade gosta, né? De igreja de parede preta. Primo. Eles não é irmão, é primo. Eles têm esse negócio aí, quer abrir mão até de carne, quer se tornar vegano também. Entendi. Não, mas pelo que eu vi ali no restaurante agora, acho que vai ser difícil. Vai ser difícil. Não, mas foi muito bom apresentar Curitiba aqui pro pastor Jack. Gostou, né, pastor? Gostei. Queria dar um abraço no pastor Idecarlos Takayama, a gente não conseguiu, né? Não conseguimos, não. É que tava no programa, daí mandou mensagem depois. Uchoa, mais uma vez, bom tê-lo aqui, tá? Uma alegria estarmos juntos. Vamos pra cima. Posso falar a origem do nome Uchoa? Não. Não, né? Não é. Isso fica para outros episódios. Quando fizer com 100 são... Como é que fala? Centésimo episódio. Centésimo podcast, você solta hoje. Tá gravado, então. Pastor Jack, o senhor tem uma origem assembleiana, não é isso? Hoje todo mundo, né? Elvis, Jonas Brothers, Hilson, a gente tá falando de quem mais que é assembleiano também, de berço. Rapaz, tem muita gente tá falando boa, todo mundo, Assembleia de Deus, né? Todo mundo vê a Assembleia de Deus. Eu sempre digo que onde tem Coca-Cola, Bradesco, tem uma Assembleia de Deus. Assembleia de Deus é uma mãe. É, uma mãe. A Assembleia de Deus ganha vidas para Cristo, para todas as igrejas. Da igreja e ganha para as outras também. Exato. Todas as igrejas são evangelizadas hoje, basicamente, pela Assembleia de Deus. A gente fala isso, óbvio que a gente está esticando a coisa, né? Mas a Assembleia de Deus hoje ela é uma máquina, assim, né? Eu costumo dizer que o evangelismo pentecostal, muitas pessoas que estão evangelizando com uma colherzinha de chá, o evangelista pentecostal ele vem com uma retroescavadeira, né? Então, enfim... vai para cima. Vai para cima. Existiu o Jack antes de conhecer a Jesus? Sim, cara. Conheci Jesus em 98, com 15 anos de idade. Eu venho de uma família não cristã, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos de idade e uma conversão bem traumática, assim, bem traumática. Com 98, eu entrei dentro de um discipulado, né? Deve conhecer as revistas do discipulado. Claro. Né? Então, eu era um discipulado, porque eu não ia na igreja. Então, me levaram para uma das aulas. O meu pai na fé, o pastor Daniel, estava dando aula, né? E eu entrei lá e ele abriu para perguntas, e eu fiz um monte de perguntas para complicar. Até que, para despedir a aula, ele orava e nós repetíamos a oração. E eu estava debochando na minha mente, de olhos fechados, assim, e parece que um gap da minha vida sumiu, um pedaço da minha vida sumiu. Eu me lembro de eu debochando mentalmente
E num dado momento eu me lembro de preocupado o que eu vou explicar em casa agora que eu sou crente. Eu não tenho um momento da minha conversão, parece que sumiu. Não sei se vocês estão entendendo assim. Eu tenho um momento, até o momento que eu estou debochando mentalmente na hora da oração, e depois eu estou ainda na hora da oração, de olhos fechados, pensando como que eu ia explicar na minha casa que eu era crente. E, enfim, Jesus me salvou ali numa quinta-feira de abril de 98. Eu não sei qual quinta-feira, eu me lembro que era em abril, né? Em 98. E Jesus me salvou numa noite fria ali. Tava começando tava o outono, acho que ali em Porto Alegre. E Jesus me salvou ali, cara. E desde então tenho caminhado com Jesus. Já fez 25 anos. Dia 7 de junho, no meu batismo, né? Eu desci as águas e tô aí com Jesus. Que maravilha. Eu tenho um pouquinho aqui de uma biografia do senhor, ó. Jack é pastor, discípulo de Jesus, gaúcho e gremista. Gremista, sofredor. Na cidade de Porto Alegre. Olha aí. E gremista, nascido na cidade de Porto Alegre em 1982. Por que gremista? Tu coloca no seu currículo biográfico? Porque, eu não sei, no Rio Grande do Sul a rivalidade de time é muito grande, né? Então, assim, porque é 2 times só, né? Grêmio e Inter. Então, tu chega na casa da pessoa pra namorar a filha dela, o cara já pergunta, tu é gremista ou colorado? As pessoas perguntam assim, não quero saber se tu é batista, presbiteriano. Então, assim, é uma coisa muito importante pra nós lá no Rio Grande do Sul. Mas na época que tu se converteu a Jesus na Assembleia de Deus, essa coisa de futebol, de torcedor, não podia, né? Não Como não podia, mas como eu sempre digo, todo mundo que se converte na Assembleia de Deus e abandona o futebol, quando eles saem da Assembleia de Deus, eles voltam pro mesmo time deles. Ou seja, quer dizer que ficou incubado aquele negócio lá. Nunca aconteceu assim. O cara veio pra Assembleia de Deus, aceita Jesus, e daí quando ele sai da Assembleia de Deus, agora ele virou colorado. Não, por que ele volta pro mesmo time? Ele volta pro mesmo time porque aquela paixão nunca morreu. E volta a torcer com mais intensidade. Com certeza. Então é o 7. Não. Não, mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Graças a Deus eu ter aceitado Jesus na Assembleia de Deus, porque eu cometi a idolatria no futebol. Então, assim, o Grêmio, ele era... Eu me criei dentro do Olímpico, né? No antigo estádio do Grêmio. Então, meus pais separados, então o Grêmio era... Eu era idólatra do Grêmio. Então, ter chegado na igreja, ter que abrir mão das camisas de futebol, eu tinha um cabelo comprido, ter que cortar o cabelo, toda essa transformação externa que uma igreja pentecostal faz, né? De botar um terno, de fazer tudo isso foi muito importante na minha vida, assim. Né? Então, mas nunca deixei de ser gremista. Só deu um tempo. Não, só deu uma diminuída, assim, né? O Grêmio só é o Grêmio. O Grêmio não é mais do que Jesus. Forte isso aí, hein? Maravilha. Conheceu Jesus em 1998, com 15 anos de idade. Segue Jesus há 25 anos, tempo esse que tem também pregado o Evangelho. Também é casado com a paixão de sua vida, uma pastora Thalita Martins, há 18 anos. Ela vai ficar feliz com isso aí. Pastora? Ela vai ficar louca contigo. É assembleana. A assembleana também não gosta de ser chamada pastora, não, né? Não tem esse negócio aí. Chamar ela de pastora, ela te dá com um rolo de massa, a gente chama ela de pastora. Fica louca. Mas qual é a sua visão sobre pastora, pastor? Pastora, eu sou contra. É contra? Não tem? Não, bem contra. Não, mas e as pastoras hoje que exercem o ministério com excelência, trabalhando Tudo no rebelde. Tudo rebelde. É só uma provocadinha, mas a gente entra já. Tudo rebelde. Em 2008, plantou uma igreja batista na cidade de Porto Alegre e já pastoreou jovens e adolescentes em outras igrejas. No ano de 2013, plantou a Vintage 180. Isso. Eu não entendo Vintage 180. Então, cara, coisa de jovem, né? Eu tinha 30 anos de idade, plantei uma igreja, quis botar um número no nome da igreja, coisa mais... Eu não faria isso hoje, né? Vintage 180 é o grau da conversão. Vintage é antigo, né? Vem de uma palavrinha em inglês que vem de vinho antigo. Então dá essa ideia de caminho antigo, de conversão no modelo antigo. Então era essa pegada aí, né? E eu achava muito, muito legal botar um número no nome da igreja, só que a gente já não usa mais 180. A gente só usa Vintage, né? Então... Porque... Quando eu li, eu fiquei curioso. Por que Vintage 180? Conversão no modelo antigo seria essa ideia, né? Tá. Mas a gente não usa mais o 180 mais. Que legal, mas a ideia e a proposta é muito interessante. É legal. Conversão no modelo É bem antigo. dinâmico, né? Mas depois que tu tem 40 anos não é mais tão legal. É legal com 30 anos, 20 e poucos, assim. Agora a gente já tá com dor nas costas, já não é tão legal mais. E desde então tem servido como pastor e plantador. Trabalha com homens e esses são os 2 temas mais caros de sua vida. Esse negócio de trabalhar com homens, eu achei também uma conotação meio que estranha, mas o senhor tem diversas conferências ativando a masculinidade dos homens? Não. Nada de ativar, nada. Não ativo nada. Mas qual é a proposta? Cara, basicamente assim,
nós precisamos de homens, né? Na verdade, sim, eu falo coisas óbvias. Coisas que se eu falasse há 30 anos atrás, talvez eu ia apanhar, né? Então, coisas óbvias. Larga o seu pênis, fecha a calça fecha o cinto da sua calça, trabalha, faz sexo com a tua mulher, transa, faz filho. Coisas básicas, assim, né? Coisas que eu tive pregando no Rio de Janeiro e aconteceu um caso muito louco. Eu tô pregando, eu falei só coisas básicas. Um senhor de mais ou menos uns 60 anos se ajoelhou nos meus pés ali, né? E até eu me lembrei do apóstolo Pedro, esse cara, ele fica de pé aí. E ele, cara, isso mudou minha vida, isso impactou minha vida. Depois, saindo de lá, eu disse, cara, o que eu falei de diferente? Eu falei de coisas simples. Que ele tinha que largar a pornografia, que ele tinha que orar, jejuar, ler a Bíblia, ler a Escritura. Coisas simples, coisas básicas. E eu noto que essas coisas básicas, assim, algum ramo das denominações cristãs do Brasil, eles acham uma coisa muito impactante, assim, muito grandioso, assim. Só que a questão de masculinidade... Talvez não seja pelas expressões usadas, por exemplo, como é que você usou? Fecha o zíper da sua calça? Não sei, não, acho que não, cara. Acho que não é por isso, não. Acho que aqui não é falado. Por exemplo, falando abertamente contra a pornografia dentro da igreja, né? Então, fizeram uma matéria no Desiring God, que é o site do John Piper, e a pergunta era, dos que estão aqui no site, quem consumiu pornografia na última semana? 52%. Dos que acessam Desiring God do John Piper, 52% tinham acessado pornografia na última semana. Então, assim, vocês têm noção disso. Pô, quem leu o John Piper, a gente pensa, o cara tem mais ou menos uma noção do que é teologia, do que é vida cristã. Do que é pureza, santidade. E 52% acessaram pornografia na última semana. Se fosse no último mês, óbvio que o número seria bem maior. E dos que não acessam aquele site, o número seria bem maior. Então hoje, uma esmagadora maioria dos homens cristãos hoje consomem pornografia. E eu digo que a pornografia, ela é a destruição da missão. Ela destrói o homem, ela bestializa o homem. O homem, ele perde os afetos mais simples, não apenas afetos sexuais, mas ele perde afetos de amizade, sei, as coisas básicas da vida, ele perde. Porque ele está ativando a dopamina dele de forma assim, desregulada. Deus não fez o homem para isso. Deus não fez o homem para provar o sexo assim, como contemplando um casal fazendo sexo. O homem foi feito para ele ter relação sexual com sua mulher, né? Então eu falo, óbvio que eu falo de forma um pouco mais sem polimento, mas não é. Eu creio que essas coisas não são abordadas hoje, né, nos dias de hoje, né, enfim, mas deveriam. Né? Então, é bem pouco abordado. Então a sua ideia mais em trabalhar com homens... É por causa da igreja. É por causa Não, a ideia é o quê? É que, de fato, os homens sejam homens e não moleques. Mas eu não falo da masculinidade por causa da masculinidade. Ela não tem fim em si mesmo. Eu vou falar bem rapidinho, porque a gente tem um tema para entrar aqui, mas eu vou falar um tema bem rápido. Por que eu falo? Assim, a coisa mais cara na Bíblia é a glória de Deus. O tema central da Escritura é a glória de Deus. Né? Filipenses 2, todo aquele drama ali da crucificação, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então eu creio que a glória de Deus é o fim último. O que é que traz mais glória a Deus na Escritura, na história? É a conversão de pecadores. A Bíblia chama o Evangelho da glória de Deus. Deus é glorificado de diversas formas, mas eu creio que a forma que ele é mais glorificado é através da salvação de pecadores. Ponto. Então, glória de Deus, para mim chegar na glória de Deus, salvação de pecadores. Salvação de pecadores através do Evangelho. Paulo fala para Timóteo que o Evangelho, a igreja, ela é a coluna e baluarte da verdade. Ou seja, coluna, o que sustenta, baluarte, o que defende a verdade, defende o Evangelho. Logo, a igreja é aquilo que porta o Evangelho. Então, se eu amo a glória de Deus, eu amo a salvação de pecadores. Se eu amo a salvação de pecadores, eu amo o Evangelho. Se eu amo o Evangelho, eu amo a igreja, porque ela guarda o Evangelho. E se eu amo a igreja, eu tenho que trabalhar com homens. Jesus, ao fundar a igreja, ele fundou com 12 homens. Então, eu acredito que o homem, ele tem um propósito fundamental. E aqui não é ser chauvinista, não é ser masculinista, machista, é ser bíblico. Eu vou dar um exemplo. Na nossa igreja, as pessoas pensam, vocês são um bando de troglodita. Lá, as mulheres são livres, riem alto, brincam, as reuniões delas são alegres, há um ambiente extremamente feminino, porque nós estamos treinando os homens. Então, eu acredito que as mulheres, para se soltar, elas precisam de segurança. O feminino, ele desabrocha na segurança. E o que traz segurança é o masculino. Então, assim, eu acredito que os homens, cuidando da igreja, sendo bons homens, eu digo, cuidando a igreja deles mesmos,
né? Porque às vezes tu quer cuidar só de gente de fora e tu não cuida de ti. Então, pô, vamos lá. Tu pega os grandes hinos da harpa, né? Acho que é o 212. Pô, tu pega o 212, como que os caras recebiam os obreiros, às vezes em Madureira. A igreja fechada, quando os caras abriam ali as portas cantando o 212 da harpa. Os homens entravam ali, cara, os assembleanos entravam ali pra matar ou morrer, meu. Pra sair evangelizando, pra pregar o evangelho, invadir as selvas do Brasil, locais que não eram... que as pessoas não entravam. E eram homens, cara. A mulher tem um papel fundamental na história da igreja, né? Fundamental. Só que eu acredito que eles não são papéis iguais, né? Então, são complementares. Então, eu trabalho com os homens por causa disso. Por causa da igreja, não por causa dos homens. Eu trabalho por causa da igreja. Então, eu sempre digo isso. Porque tem muita gente falando pra homem, acaba virando uma moda, acaba virando, não sei o quê, acaba virando só meme, só frase. Mas eu trabalho por causa da igreja. Porque antes de trabalhar com homens, eu sou pastor. Então, eu tô cuidando da mulher, tô cuidando das crianças. E esses caras vão cuidando das suas casas. Então, basicamente é isso. Então, no geral, tu cuida de famílias. Sim, sim. É. Interessante. Então, o senhor se converteu numa igreja evangélica, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus. conservadora, Muito. tradicional, Muito. certo? E depois o senhor foi pastorear uma comunidade. Hoje o senhor pastoreia uma comunidade, né? A Vintage 180. Sim. Tem uma parede preta? Não todas. Não todas, mas tem. Tem. Tem mais liberdade de uso e costume? Sim. O senhor já tinha tatuagem na Assembleia de Deus? Não tinha. O senhor fez depois da Vintage? Eu fiz depois que eu li Apocalipse. Jesus tatuado, com a coxa tatuada. Não, lá, mas né? ali foi no manto. Não, no manto e na coxa. Tá lá. Mas, como é que é essa visão de sair de uma igreja tradicional, conservadora, e ir para uma comunidade ao mesmo... Porque nessa visão tradicional, conservadora, o senhor tinha uma opinião sobre a tatuagem. Aí o senhor veio agora para uma comunidade com uma visão mais liberal, o senhor fez tatuagem. Como é que é essa transição? Então, eu acho que essas tatuagens aqui, elas são fruto dos 40 anos, né? O homem, ele entra em crise quando ele faz 40 anos de idade, né? Então, talvez eu acho que é isso. O senhor tá com essa crise, pastor César? Eu já passei dos 40 para 30. Eu tive crise dos 30. Dos 40 não tive. Eu falo pra minha esposa, né? Disse, ó, eu falei pra ela assim, pô, amor, vamos provar um vinho diferente, vamos provar um negócio aqui. Ela olha pra mim, a minha mulher da antiga, né? Ela é criada no interior do estado do Rio Grande do Sul, ela diz assim, 40 anos querendo provar coisa diferente, tu te liga, hein, Jacques? Tu te liga, hein? Ela é de São Luís Gonzaga, né? Ela já fala assim, tá estranho isso aí, hein? 40 anos querendo provar coisa diferente. Enfim, então eu fiz algumas tatuagens que eu gosto, né? Então, mas eu não, na Assembleia de Deus, eu não me lembro o que eu pensava sobre isso, assim. Mas a minha conversão foi numa igreja bem conservadora, né? De costumes bem conservadores. Mas era sede. Nas congregações eram mais conservadoras ainda. Então, assim, né? Tipo, então a gente era conservador, mas eu não imaginava que era pra dentro, assim, das congregações, era muito mais conservador que Sempre as congregações são mais conservadoras. Sim. São mais conservadoras. Sim. Mas eu já achava bastante, né? Mas eu me lembro que os caras disseram em 98 pra mim, não pode usar perfume. Não foi o pastor, óbvio. O pastor nunca diria isso. Mas um jovem lá disse, não pode usar perfume. Eu fiquei sem usar perfume. Eu sempre gostei de usar perfume. Por quê? Porque quando tu aceita Jesus, cara, tipo, os caras disseram assim, corta o cabelo. Eu corto o cabelo. Tem que pegar e... Não usa perfume, não vou usar perfume. Até perfume não... Não, depois o pastor disse, isso é bobagem. Né? Isso não... Mas eu digo assim, eu estava disposto a abrir mão do que fosse. Então, não importa. E pra mim não custou, sabe? Depois tu vai amadurecendo, óbvio. Mas assim, isso não foi problema. Não foi problema. Tu queria Jesus independente de qualquer coisa. Exatamente. E tu se converteu numa igreja de fogo. Então, cara, eu me converti numa igreja de muita maturidade. Hoje eu vejo muita maturidade nos dons. Porque, tipo, vou dar um exemplo, assim. Não estou falando contra totalmente, assim, mas a igreja sede onde eu congregava proibia de ir nos gilhões. Não podia ir nos gilhões. Se fosse, era disciplinado. Não é, esse tipo de coisa. Assim, o fogo, quando caía lá, o fogo caía. Não tinha ninguém manivelando. Receba, agora, levanta, adora. Não tinha isso. Era natural. Então, assim, às vezes caía o fogo, às vezes não caía. Então, assim, eu me lembro, meu pai na fé dizia muito isso, assim. Meu pai na fé. Ele dizia assim, o pastor Daniel, ele dizia assim, cara, se Deus não te usar, não te usou. E acabou. Vai pra casa tranquilo. Então, assim, eu me lembro o pessoal cantando pelo sangue. E daí, como veio, as pessoas começavam a chorar, as línguas estranhas começavam a surgir na igreja, assim. No convite, algumas pessoas vinham e recebiam aquela unção de Deus, mas existia culto que não acontecia. Os principais cultos mais cheios, assim, da presença de Deus eram os cultos de ceia. Então, a igreja que eu congreguei,
que eu me converti, ela era muito madura nisso. Eles eram bem contra, assim, os excessos, né? E eram bem maduros. Na época eu não entendia. Por um dado período da minha vida cristã, eu considerei eles um pouco frios. Porque daí tu vê os DVDs, tu vê que as coisas não são assim no DVD, mas assim, eles eram bem maduros, assim, mas criam nos dons, óbvio, né? E eu vejo que a igreja era tão madura que desenvolveu no Senhor essa maturidade. Porque geralmente as pessoas que saem da Assembleia de Deus, pastor César, para abrir comunidade, depois eles ficam detonando a Assembleia de Deus. Eu acho que eu passei por isso. Eu acho que uma das ferramentas que eles mais usam, talvez, para conquistar pessoas para a igreja Sim. dele, é falar mal da igreja que ele veio. Da igreja anterior, né? Hoje eu não vejo... Mas eu passei por um período... Tu passa por um período de amargura. Eu passei por um período assim. E eu me arrependo. Eu me arrependo, porque teve coisas ruins que eu vivi dentro da Assembleia de Deus? Teve. Eu conheci falsos obreiros dentro da Assembleia de Deus. Sim. Se dá um podcast só. Mas as melhores coisas da minha vida eu vivi dentro da Assembleia de Deus. Então, eu passei a me focar, a minha memória afetiva, nessas coisas boas. Né? Então, hoje eu falo com muito carinho da igreja. Muito, muito carinho. Então, nós fomos ali, hoje, aqui na sede, aqui em Curitiba, nós oramos ali. Tipo, eu me emociono, assim, entro numa Assembleia de Deus, me emociono, porque lembra a minha conversão, lembra 98, lembra os primeiros passos na fé, entendeu? Enfim. De tantas críticas que eu vejo que a galera que sai da Assembleia de Deus faz, uma que eu acho inadmissível era o cara ser continuista, agora veio para a comunidade e se tornou sensacionista e começa a bater nas questões dos dons do Espírito. Uhum. Ou seja, ele passa a desacreditar daquilo que um dia ele acreditou e vivenciou. E nós temos aqui até um especialista nesse assunto para a gente conversar sobre isso agora, né? E se o senhor for um sensacionista, se prepare. Tem umas provocadinhas aqui. Nesse caso aí, eu acho que o maior risco é o perigo da blasfêmia contra o Espírito Santo. Perfeito. A perda da salvação, ela é um risco muito grande para essas pessoas. Realmente, aí nesse caso, tirando fora qualquer outra questão de que eu defendo, e obviamente eu defendo, a fé de expressão carismática, de expressão pentecostal, neste caso específico, há uma preocupação mesmo com a perda da salvação. Porque tem aqueles que saíram da Assembleia de Deus, foram continuistas e agora vivem criticando os dons do Espírito, né? Vivem de detratar, né? Uhum. E se há, obviamente, banalização, e evidentemente que há, e isso não é novo, isso desde os tempos da Bíblia, porque Moisés avisa e dá critérios para se provar profecias e profetas. Deuteronômio 13. Exatamente. Então, existem critérios bem claros acerca disso. O Novo Testamento, de novo, faz isso, só que ninguém diz, passem a não acreditar mais em profecia. Não. Porque tem o falso profeta, ou porque tem a falsa profecia, ou porque tem elementos falsos nas profecias. Não. Não há nenhuma objeção à profecia, ao dom, a essa forma de Deus falar e a essa forma de Deus usar pessoas. É para se cuidar com a falsa profecia, o falso profeta, e o falar falsamente em nome de Deus. Mas não há nenhum dano ao dom em si, ao vaso que vai ser utilizado, e nem, obviamente, à profecia como um todo. Porque a Bíblia é produto de inspiração do Espírito Santo de Deus. Uhum. O Espírito Santo de Deus inspirou quem? Pessoas para escrever. E pessoas tiveram que colocar na língua humana os mistérios divinos. Então, se você desacredita disso, se você duvida disso, obviamente que quando nós falamos de inspiração canônica, por sermos crentes, nós fazemos uma distinção entre inspiração canônica e inspiração para outras questões. A gente faz essa distinção, né? Obviamente. A própria Bíblia faz essa distinção. A Bíblia quando faz Deus essa fala distinção. com Moisés ali, com Moisés eu falo com outros profetas por sonho, por visão, Sim. Mas com Moisés eu falo face a face. Face a face. Já tem distinção ali. Tem distinção. E é interessante essa coisa do face a face, que Deus não mostrou a sua face para Moisés quando ele pediu. Exato. Porque não está falando de pessoalidade, ali está falando de intimidade. Entendeu? Está falando de intimidade. E tem essa distinção mesmo. Obviamente que tem essa distinção. E tem essa distinção por quê? Porque Miriam é profetisa e tem outros profetas no meio do arraial. Inclusive os 70 que foram designados posteriormente para auxiliar Moisés, que receberam o empoderamento, o revestimento de poder, para poder fazer isso ali, conforme a gente vê em Números 11. O senhor falou aí sobre a questão do não acreditar
ele chegar ao ponto de afetar na questão da salvação. De blasfemar. Da blasfêmia afetar na salvação. Ok. Sim. Mas só o fato da pessoa não ter esse contato. Por exemplo, ela crê em Jesus, tem uma fé genuína, mas quando se trata da questão dos dons, ela não teve nenhuma experiência, mais do que isso ela não acredita. Só o fato dela não acreditar pode afetar também nessa questão da salvação? Como é que fica esse ponto? Porque a blasfêmia em si, da pessoa não acreditar e chegar na blasfêmia, ok. E se ela não chegar no nível da blasfêmia, ela só não acreditar nessas manifestações, como é que lida a salvação em relação a isso? A salvação, nesse caso, não fica prejudicada. Mas a vida espiritual dessa pessoa, sim. Porque ela vai deixar de desfrutar de tudo que a fé cristã pode oferecer, mas ela, não, por não crer nesse aspecto que é substancial, que é relevante, ela vai deixar de desfrutar. Quando a Bíblia fala do desenvolvimento da salvação, a manifestação dos dons ajuda nesse processo de desenvolvimento, do caminhamento, da santificação, do crescimento espiritual? Bem, aí é que está. Aí nós entraríamos no campo de fruto e dons, né? Nós teríamos que fazer essa distinção. Eu acredito o seguinte, que o fruto e o dom, eles não são contrapostos, mas são complementares. Exato. Entendeu? São complementares. Quando se cria essa contraposição, ela já é falsa. Você prefere o fruto é mais importante que o dom. Sim, querido, eu sei disso. Sempre tentando desprezar Mas né? o dom é de quem? É do Espírito. E o fruto é de quem também? Também é do Espírito. Então a origem é a mesma. A origem de ambos Não tem é a como mesma. valorizar um e desprezar o Desprezar outro. o outro. Não, porque você não precisa disso. Exato. É duas asas do mesmo avião. Exatamente. Ou seja, qual asa é necessária para o pássaro? A direita ou a esquerda? Entendeu ou não? E você sabe que eu criei pássaro. E quando você criava pássaro, eu hoje seria, né, enfim, jamais eu deixaria um pássaro em cativeiro hoje. Mas quando se cortava a asa de um pássaro, cortava as penas dela para ele não voar. Antigamente, não era Antigamente, hoje. década de 80, vocês nem existiam. Então, assim, Não, eu criava papa capim. papa capim, rapaz, é coleirinho do brejo. Aqui chama-se coleirinho do brejo. Entendeu? Então, Boas memórias. rapaz. Então, veja só. Você não podia cortar as duas asas dele, porque ele ainda voa, porque está equilibrado. Era só uma. Só um. Dá um Então, desequilíbrio. tomando essa analogia, você pode... não é que você pode. Você, como cristão, como servo de Deus, você tem que ter fruto do Espírito como em decorrência da tua própria conversão. Agora, o dom... Para que serve o dom? O dom é para servir o corpo de Cristo. Ele tem uma função dentro do corpo de Cristo. Certo? O que acontece? Seria como se você ter um órgão e esse órgão funcionar perfeitamente. Uhum. Entendeu ou não? Entendi. Não adianta só você ter o órgão e ele não funcionar. É que tem uma discriminação com o dom. Eu fico muito indignado porque assim, porque tem um falso. Beleza. Existem falsos ensinos, falsos mestres, e a gente não abre mão do ensino verdadeiro. Tu não Por vê os causa dos sensacionistas. Agora foi desmantelado uma fábrica que pegava carros nacionais e montava em cima uma carcaça de carro importado. Tu não pega assim, agora eu não acredito mais em Lamborghini porque tem Lamborghini falsa. Eu não acredito mais em dinheiro verdadeiro porque tem dinheiro falso. Por que só a profecia? Por que só os dons do Espírito se faz isso? Por exemplo, eu não vejo nunca um sensacionista desprezar o dom de contribuição. Sim. Esse eles querem. Esse dom não cessou. Esse dom não cessou. Esse não, né? Esse não cessou, entendeu? Mas e se ele deu de forma falsa? Não importa. Ninguém questiona a origem nem disso. a motivação Se como esse foi dada. dom foi feito direitinho, bonitinho, ajeitadinho. Não. Ninguém questiona. Agora, a profecia, sendo que a Bíblia fala para não... Se a Bíblia fala para não desprezar, é porque nós vamos ser tentados a desprezar. E Óbvio. eu acho interessante essa questão deles ressaltar o falso, mas se eles ressaltam o falso é porque existe o verdadeiro, porque para existir o falso tem que ter existido o verdadeiro. Não, e outra coisa, evidentemente, não tem como ter o falso se não tiver um verdadeiro para fazer o contraste. A né? cópia só vem depois de uma origem, né? Depois de uma origem, exatamente. A imitação só vem depois de uma fonte original. Né? Isso. Mas o que eu acho interessante disso também, eu acho que é muito importante a gente pensar, tome os estragos de um falso profeta dentro do cristianismo do ponto de vista histórico. Tome os estragos. E tome os estragos de um falso ensinador
dentro do cristianismo de um ponto de vista histórico? Qual que faz mais estrago? Falso ensinador. O falso profeta, ele vira chacota com pouco tempo. Exatamente. Verdade. Ele vira piada, vira meme. Exatamente. Mas o falso ensinador não. Não, esse negócio Então, vai. dos dons espirituais, não é o da profecia que é mais perigoso. É o de ensino. E Tiago diz, você tome cuidado. Porque Mais você vai duro receberá juízo. o juízo Mais mais duro. rigoroso. Não, o, É falso, porque o falso profeta é imediato o estrago. O estrago do falso Sim. profeta é um estrago imediato. O estrago do falso ensino, ele pode... Durar gerações e se E é perpetuar mais e continuar. perceptível Porque o falso do mestre, falso ele- profeta do que o do falso falso- mestre. do O falso falso mestre. mestre perdura por décadas, Exato. gerações. Não, gera séculos. O sensacionismo é porque é o um falso falso- ensino. Sim. É porque Ele o falso tá aí, profeta ele vivo. não desenvolve discípulos. O falso profeta não tem discípulo. Agora o falso mestre tem, né? O falso profeta às vezes tem, mas é pouco discípulo. É o que eu falo. Se você considerar em relação historicamente e numericamente, é muito pequenininho Comparado, né? comparado ao estrago do falso ensino. O que, que a gente Mas tu disse aqui combate? que o mais? sensacionismo William que é Mo- o ensino sensacionista é falso? Tu Sim, falou? sim. Assim, Ele não tem amparo na escritura. não tem amparo na escritura, não tem amparo histórico, não tem amparo teológico. Então os mestres sensacionistas são falsos. Não, nesse ensino, sim. Quando eles ensinam isso, sim. Então, assim, eu não quero também ser uma pessoa, não é por medo, não é por nada, mas eu não quero ser uma pessoa, por exemplo, assim, eu não quero ser agressivo ao ponto de negar os dons que eles negam, porque eles possuem dons. Eles mesmos possuem. Eles possuem dons. Os próprios sensacionistas. Eles possuem dons e nos abençoam. Dons ministeriais. Não, Dons ministeriais, e outros dons. exatamente, Eu vou dar um ensino. exemplo. O Marcondes, que a gente estava conversando sobre o Marcondes, Sim. ele fala assim: tu chega numa igreja sensacionista, uma irmã diz assim: ah, irmão, eu tive uma impressão, eu estava orando por ti, cuida tal coisa. Era uma profecia. Era o dom de profecia. O Espírito continua falando, só que ela não reconhece. Eles não reconhecem. Entendeu? Então, a humildade também, falar, mas às vezes é um dom profético que está se manifestando em uma comunidade sensacionista, que tem a tendência a diminuir, não... Porque Paulo fala para Timóteo que ele tem que exercitar o dom. Então, os dons, eles podem ser apagados. O próprio Paulo diz, não apagueis o Espírito. Eu postei... 1 Tessalonicenses, Exato. Eu postei esse texto, não apagueis o Espírito. Um cara me perguntou, o que isso quer dizer? Eu disse, cara... O cara tem que ser um animal para não entender isso aqui. Eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus, eu entendi. Cara, não apagueis o Espírito. Paulo tá ligando a uma chama, a um fogo. E quer dizer que você diz para não apagar. É porque pode ser apagado. É muito simples. Pode ser apagado da sua vida, pode ser apagado da igreja. Daquela comunidade. É para uma igreja que Paulo tá falando. Não da realidade, porque o Espírito é Deus. Exato. Mas assim, daquela comunidade tu pode apagar a experiência. Então assim, Paulo diz para Timóteo assim, olha, exercita o dom quente. O Gruden fala muito na sistemática dele sobre isso, sobre a questão do dom. Às vezes é o mesmo dom em níveis diferentes. Né? Tu vai ter o mesmo dom operando em níveis diferentes. A gente entende isso no ensino. Por exemplo, eu vou ensinar algo, né? Aí o pastor César Moisés vem e arrebenta. É o mesmo dom em níveis diferentes. A questão da cura, a mesma coisa. A questão da profecia, a mesma coisa. A pessoa às vezes pode se passar falando alguma coisa pra ti. Né? Ah, uma falsa profecia. Não, cara, não. Tenha paciência, porque tu tem paciência em qualquer outro dom. Tu consegue ter paciência. Por que no dom de profecia tu quer algo canônico saindo da boca da Dona Maria, que lava a roupa de tarde ali pra ti, cara? Não, cara, é o mesmo Espírito falando, mas assim, retém o que é bom, Paulo fala, né? É porque a profecia pode ser de Deus, mas o ser humano, dada a emoção, pode ter acrescentado alguma Exato, coisa. o cara chega... Por isso que o apóstolo Paulo diz, né, que tem que se profetizar e os demais Julguem. vão julgar. Só que quem vai julgar não é sensacionista. Se não É acredita, uma igreja porque- carismática. Não tem... Ou seja, na igreja de Corinto, é a igreja carismática. Então são os carismáticos que vão avaliar. Exato. Ele não vai chamar um sensacionista Essa para avaliar. questão de julgar, tem que ser uma pessoa que esteja no mesmo nível espiritual ali? Essa é a ideia de Paulo? Tá na mesma sintonia do que está acontecendo? Porque se alguém que não está ligado na mesma sintonia, como é que ele pode julgar algo que ele não está vivendo? Então, Sentindo. Paulo tá falando para a própria E igreja. é pro culto ali, né? Sim, pro ele está culto, falando né? para a igreja de Corinto, para a comunidade de Corinto. Ele está chamando a atenção. Vocês, quando levam alguém ao tribunal, vocês estão mostrando que vocês não têm maturidade para avaliar entre vocês as coisas. Então, vocês têm que ter pessoas capazes de avaliar, julgar entre vocês as coisas. Então, ele está desenvolvendo a maturidade espiritual deles. Paulo não está proibindo de falar em língua, pelo contrário. A última coisa que ele fala na Bíblia, não proíba de falar. Não proibais de falar. Quer dizer que em Corinto alguém proibia. Sim, entendeu? Não, por causa dos excessos de Exatamente. alguns, então vamos se proibir. Não é. Esses dias eu mudei a analogia, né? Eu gostava de usar uma analogia que você não pode jogar o bebê junto com a água da banheira. Não, agora eu já digo diferente. Fala. Você não joga o bebê fora porque ele fez cocô, cara. Exatamente.
você joga o cocô fora e fica com o bebê, né? Então, assim, É lógico, o pessoal, ele fez nhaca, mas aí você não vai jogar ele fora por causa disso. Você vai trabalhar com ele, você vai ensinar ele. É que o olhar apostólico, ele é um olhar discernidor. Paulo olha para a igreja, ele tira, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, isso é bom. Vamos ser sinceros, sim, é muito mais fácil ser sensacionista. Chegar em Corinto e explodir tudo e começar do zero. Sim. É muito fácil. Mas o que ele fez não foi isso. Exato. Paulo olhou uma igreja que tinha partidarismo, gente bêbada na ceia, um cara transando com a mulher do pai dele, e ele começa a carta dizendo aos santos. Sim. Não, ele chama de santos. Como é que ele chama de santo? Porque a santidade, né, ela, nesse ponto da santidade, como posição que Deus nos colocou, não depende de nós. Posição relacional. Depende de Deus. Exato. Verdade, show. Entendeu? Entendi. Vamos só organizar aqui. Primeiro, precisa ser entendido o que não foi falado aqui, o que é blasfêmia contra o Espírito Boa. Santo. A gente Isso. começou a falar sobre blasfêmia, mas não foi. Geralmente as pessoas, quando falam blasfêmia, eles dizem que a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo uma obra que é do Espírito Santo. Mas não é só isso. Na visão de vocês, o que seria de fato a blasfêmia contra o Espírito Santo que não há perdão? Bem, Jesus Cristo usa a expressão nesse contexto que você acabou de colocar. Exato. Da atribuição das suas obras ao poder do diabo. Né? E ele falou com quem? Com pessoas esclarecidas. E é bom pontuar aqui que esses homens para os quais Jesus disse isso, eram homens que, se nós fôssemos olhar, a teologia deles, de acordo com a visão da época, era ortodoxa, correta, Totalmente. conservadora, não era liberal, não. Só que mesmo assim, Liberal dos saduceus, né? mesmo assim, por causa dessa posição correta demais, mas que não aventava a espiritualidade, não aventava a possibilidade da intervenção sobrenatural na realidade, eles atribuíram aquilo que Jesus Cristo fazia ao diabo. Então Jesus Cristo avisou, cuidado. Porque quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nessa geração, nem na vindoura, nem nessa era, nem na era vindoura. É uma obra de Deus. Entendeu? Que consciente, o cara tá consciente que é de Eles sabiam Deus. que era de Deus. Ele espanca a própria consciência para Pra atribuir poder- aquilo ao diabo. Por Eles quê? eram cientes. Eles sabem que é uma obra do Eram. Espírito Santo, mas diz que é do diabo. Exatamente. Mas por que eles faziam Mas isso? se for de forma inconsciente, então não pode ser chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, porque vai haver arrependimento. No caso deles, não houve. E você sabe por que não houve arrependimento? Vocês já leram lá, né, a parábola dos 2 filhos perdidos em Lucas 15. Tá. O pessoal chama de filho pródigo. Mas ali tem 2 filhos perdidos. Então aquela epígrafe está errada. Um perdido que fica dentro de casa e o outro E o que sai outro de perdido casa. que sai de casa. Exato. Os 2 perdidos. Você viu como termina aquela parábola? Ela não termina, fica aberta. Ela né? fica aberta. Por que ela fica aberta? Eles tinham que decidir. Porque eles não convertem. Os fariseus não convertem. O filho não entra. O né? filho não entra para a festa, então termina daquele jeito. O pai está insistindo para ele entrar e ele não entra. Forte. Ele tá triste. Então, a história termina daquele jeito, porque é desse jeito que termina a E história. Jesus está falando exatamente deles ali, né? Sim, exatamente Porque deles. O começo Da parábola mostra. começa E a isso. parábola não é Os sobre... pecadores e os... A parábola não é sobre ovelha, não é sobre Drácula, não é sobre filho. A parábola é sobre Deus. Isso. Exato. A parábola é sobre Deus. E ali não são 3 parábolas, são uma parábola Uma com parábola. 3 momentos. 3 momentos. Como se fossem 3 tópicos Isso, ali pra exatamente. apresentar a mesma história. Entendeu? A mesma ideia. E a ideia ali é apresentar Deus. Eles achavam que Deus não deveria ter relacionamento com pecadores. E Jesus, ele comia com pecadores. E quando Jesus come com pecadores, naquela cultura é uma coisa muito séria. Aliança. Porque significa aliança, significa concordar. A aliança comungar. que usa bastante essa expressão são... Os reformados. Né? Não tem problema. Não, é bíblico. Existe aliança bíblica. Não, Você sabe, você conhece, né? São 8 alianças e 7 dispensações. Né? Então, assim, Agora ele foi longe. Não, Ele plano arrebentou as divino portas. através dos séculos. Quinto Lawrence Revelation. Olson. Lawrence Olson, Ah, grande ah, clássico da CPAD. eu tenho o mapa do com o plano mapa, divino. eu tinha um mapa ali, Sim. um mapa Que não é dele e que nem é do Day, que é do Schofield, né? Desculpa. O mapa é do Eu Scofield. tenho, eu tenho o mapa. Originalmente. Você abrir aquela Bíblia... Exatamente. Esse tamanho, mano. Não, e Todo daí, mundo fez. no livro, assim, olhe no mapa tal parte. Sim, né? daí você vai olhando, Muito vai legal, consultando o muito mapa. Daí Teve vai gente que olhando. colocava no quadro. Eu Colocava no quadro, sim. É. Não, porque tem, né? A CPAD vendia, então o pessoal colocava no quadro, né? Emoldurava. Eu fiz esse plano completo, mano. Você entrava no gabinete pastoral, né? Dos pastores. Tinha uns antigos, mapas estampados. Tinha um Era de mapa. lei, E de não era lei. colorido, era preto e branco, tá? Era o meu colorido. Depois O meu é colorido. Vocês já são novinhos A minha época já era colorido. Entendeu? já. Mas meu eu- também. Preto e branco eu antes. tenho preto e branco. Eu tenho ainda. Meu. Eu ainda tenho. Vou Não, mostrar, eu eu vou tenho mostrar todo qualquer dia no colorido. meu Tá, story. Eu Vou tá. botar pra você. Eu tenho a edição antiga. Né? Eu tenho a primeira edição desse livro ganhada de um irmão que já é de saudosa memória.
E eu tenho a primeira edição desse livro. Então, é preciso se pensar nesses aspectos, porque quando ele comia com os pecadores, daquela cultura, ele estava comungando com os pecadores. Então, naquela cultura, havia a possibilidade de um senhor, de uma pessoa rica, dar comida para as pessoas, sim, mas ele não ia lá comer com elas. Mas Jesus não. Jesus recebia pecadores e comia com eles. Então eles acusavam, dizendo, esse camarada não pode ter nada de Deus. Se ele fosse de Deus, ele não comia com pecadores e publicanos, que era o pecador elevado à quinta potência, né? Que era o judeu que trabalhava para o Império Romano e cobrava impostos para o judeu. Traidor, visto como traidor da pátria. Essa foi bom, pecador elevado à quinta potência. É assim, porque eles falam... Eu gostei. Jesus Cristo comia com pecadores e publicano. Ele separa o publicano É dos verdade. pecadores. É um tipo de pecador, vintage. É verdade. É um pecador gourmetizado, entendeu? É que nem aquela piada. Eu não concordo com isso, tá? A piada do Léo Lins, quando ele diz assim, ó, esse livro é para pessoas e para índios. Aí, não, é uma piada ofensiva. Mas a ideia que ele tá querendo dizer, que os índios não são pessoas. É a mesma coisa. Meu Deus do céu. Não. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá dizendo que o publicano é muito... vai além. É o pior pecador. É a mesma sim, forma. O publicano, que é um tipo de pecador pior para ele. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Foi o Léo Lins que disse, tá, gente? Eu não tô falando que eu concordo com Vocês isso. não concordam com isso. Ele só deu um exemplo do que poderia significar Sim, pecadores. paralelo. Porque às vezes a galera pega Seria só a mesma esse ideia, Por corte. né? favor, Alexandre de Moraes não acaba com esse podcast aqui. Não, é porque às vezes os caras só pegam esse Vai corte. guardar na porta lá. E aí não pega o contexto completo e vai... Então veja só. Então quando Jesus conta essa parábola, ele conta essa parábola, né, para mostrar como Deus é e Deus não era como a teologia ensinada pelos fariseus dizia que Deus era. Ou seja, porque pela teologia deles, Deus só se misturava com gente boa, com gente pura, com gente que não tinha defeito. O que não, obviamente não existe. E Jesus Cristo estava misturado com gente impura, gente defeituosa, porque ele queria resgatar essas pessoas, ajudar essas pessoas. Então ele tinha que estar com elas. Sim. Então ele comungava com elas, ele recebia elas. E aí ele conta essas histórias justamente para mostrar como Deus é. Então a ideia é mesmo revelar a soberania de Deus. Só que o Não, é seguinte, revelar o amor de Deus. o amor de Deus. Só que é o seguinte, uma vez exposto a verdade da Escritura, do que o Espírito faz, e a pessoa conscientemente e constantemente ficar negando a operosidade do Espírito, eu não estou dizendo que eu estou botando ela no inferno, mas ela deveria cuidar disso aí. Então assim, ele não sabia, hoje, 2023, uma pessoa estudada, teóloga, continuar espancando a consciência, falando contra a continuidade dos dons, porque é necessário um espancamento de consciência. É necessário que essa pessoa constantemente fique reafirmando os mesmos argumentos tolos, antibíblicos, carnais. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, tem uma frase do John Owen que é fenomenal, mas eu sou protestante, cara. Eu não sou... O John Owen não tem uma cátedra que não erra. Então, assim... tu vai falar do John Owen? Cara, por favor, né? Óbvio. Então, assim, é um monstro. Eu tenho um livro dele no meu carro. Eu leio ele. Mas tem aquela frase assim... Se os sinais concordarem com a Bíblia, eles são desnecessários. E se eles discordarem da Bíblia, eles são falsos. Cara, isso é uma lógica carnal. Porque tu pega os dons do Espírito e tu submete a testes que a Escritura não submete. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de um caso aqui. Temos que... o Espírito fala apenas pela Bíblia. Vou explicar um caso aqui. Irmã clássica da Assembleia de Deus, irmã Eunice. Ela vinha andando de ônibus, quando de repente o Espírito Santo falou com ela assim, pastor, desce aqui no Iguatemi, é um shopping lá de Porto Alegre. E ela pulou do ônibus. E quando ela pulou do ônibus, disse que Deus não falou mais nada com ela. E ela ficou ali no calor, olhando o shopping. Ela disse, eu sou uma tola mesmo. Falei, achando que é Deus mandando eu descer do ônibus. Desci do ônibus. Pra quê? Daí ela olhou o shopping, como toda boa mulher, ela estava com vontade de fazer xixi. Como toda boa mulher, tem que ir no banheiro o tempo todo. Ela entrou dentro do banheiro, entrou o shopping, entrou dentro do banheiro. Quando ela entrou dentro do banheiro, ela ouviu um choro de dentro de uma daquelas repartições, tipo aquela baia, ali onde fica repartido os vasos, né, sanitários. E ela ouviu uma menina chorando. E ela bateu e ela abriu a porta. A menina estava com uma seringa para se matar. Com um veneno na seringa. Deus só falou uma coisa com ela. Aí eu te pergunto, em qual texto da Bíblia
está escrito, desça do ônibus? Qual texto? Primeira heresia, segunda. Onde está escrito na Bíblia? Então nota que essa ordem do Espírito está concordando com uma doutrina? Não. Discordando? Não. É uma outra categoria. Ela não afronta nenhuma doutrina, óbvio. Ela não está pecando ao descer do ônibus. Só que, assim, é diferente. Então, assim, quando tu pega essa frase do Owen, ele trabalha num padrão, num limite, como se tu está lançando uma nova doutrina. Não é isso. Ninguém está falando disso. Na verdade, o que ele está falando é que está lançando uma nova exatamente. doutrina. Ele está criando uma categoria doutrinária, lamentavelmente, que parecendo ser prudência e parecendo ser bíblica, ele está lançando um ceticismo, ele está lançando a incredulidade como posição, né? Como posição de fé e ortodoxa. Quer dizer, é um absurdo isso aí, na verdade. É simplesmente absurdo. Não, e isso é louvado, cara, pelos caras. Então, o que eu fico mais triste é que vem uma juventude toda, você olha na rede social, uma juventude toda subscrevendo isso, batendo palmo para isso e achando isso bonito, achando isso engraçado, sem entender as implicações disso. Porque quando você está começando a viver, talvez você não experimentou momentos da sua vida que você precisa de uma resposta de Deus no seu coração imediata. Você precisa loucamente disso em situações de liderança. Você exerce liderança, você sabe disso. Eu não sou líder de igreja. Mas quem é líder de igreja sabe que precisa tomar decisões, precisa fazer coisas e precisa de uma orientação divina. Na hora. Na hora, que não está no texto bíblico, Exato. literalmente. Às vezes o céu fica de bronze, você vai orar, você vai pôr a cara no pó e Deus fala com você. E a coisa mais maravilhosa que existe é quando vem uma irmã dessa para te trazer uma mensagem. E você sabe que ela veio e deu a resposta que você precisava de uma coisa que você estava buscando diante de Deus. É a melhor coisa do mundo. E você sabe que é de Deus. Que é de Deus, que é só você porque e Deus que sabia. O Espírito sabia. testifica também. Também. Ou seja, aí alguém diz, mas tem como provar isso, gente? Se a gente só for acreditar no que a gente prova, a gente começa a desacreditar. A gente vai desacreditar na encarnação de Jesus, porque Exato. não tem como a ciência provar. Vai desacreditar na ressurreição, porque também não tem como a ciência provar. Tá tudo fundamentado em base testemunhal. Fé, e você tem que ter fé. Eu tô acreditando no que aqueles homens testemunharam. Exatamente. Por quê? Porque é inspirado pelo Espírito Santo. Mas até isso eu também tenho que acreditar. Então vamos pensar a partir Tudo do é seguinte. fé. Jesus operou muitos milagres. João vai dizer que houve tantos milagres que os livros não caberiam as operações e os sinais que foram feitos através de Ou Cristo. seja, foi muito mais do que os 7 que ele conta. João Olha só conta 7. Uhum. Aí vem João também e escreve dizendo que o próprio Jesus disse que se nós crêssemos nas obras que ele fez e também no nome dele, faríamos obras que ele fez e ainda maiores. Então por que a gente precisa provar biblicamente a respeito de algo, de experiências que o próprio Deus nos dá? Então, é porque esse tipo de pensamento, ele surgiu no início do século XVII, no período nascente da modernidade. A modernidade é do século XVI, obviamente. Mas no século XVII, o racionalismo lógico estava começando a dar as cartas, século XVIII, a coisa estava muito forte. E os grandes tratados de teologia sistemática de categoria protestante foram produzidos nesse período. E era um período que a razão dava as cartas, o racionalismo lógico dava as cartas. Tudo tinha que ser provado pela razão. Então, o que acontece? A teologia que foi desenvolvida nesse tempo, eu entendo ela. Ela responde ao seu tempo. Responde ao seu tempo. Ela responde às problemáticas, às categorias de pensamento do seu tempo e o aporte filosófico do seu tempo. Só que com o caminhar, com o desempenho da realidade, a realidade continuou. E aí o que a gente assiste na realidade? A gente assiste o colapso da modernidade, o projeto da modernidade vai colapsar com as 2 grandes guerras mundiais no início do século passado. E aí então a gente vê a falência desse projeto da modernidade e a ascensão de uma outra forma de pensamento. E dentro dessa outra forma de pensamento, o que se valoriza também? Se valoriza as interioridades. O ser humano não é só... ele não pode ser explicado com uma equação matemática. Tem coisas muito mais poderosas que movem o ser humano, que estão dentro da sua subjetividade, estão dentro da sua interioridade. Então aí que as ciências, né, que naquele tempo são chamadas de ciências do espírito, e hoje chamadas de ciências humanas, elas vão agora alcançar importância. E dentro dessas ciências humanas se valoriza também um aspecto chamado de espiritualidade, que o mundo apresenta de forma bizarra, apresenta de forma exótica, apresenta de forma caricata, enfim. Mas a fé cristã, ela não é uma fé cessacionista.
A fé cristã ela é uma fé sobrenatural. Exato. Ela exige a crença no sobrenatural desde a sua gênese. Porque Jesus Cristo ele é concebido pelo Espírito Santo. Perfeito. Jesus Cristo é direcionado pelo Espírito Santo. O ministério de Jesus é dirigido pelo Espírito Santo. Totalmente. Jesus é Até levado o- para o deserto pelo Espírito Santo, é trazido de volta pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que acompanha Jesus durante o ministério dele todo. Então, eu fico me perguntando qual é a dificuldade de reconhecer a importância do Espírito Santo. Porque o que acontece? O pessoal, lá na Teologia Sistemática do Stanley Hort, foi organizado pelo Stanley Hort, lançado em 96, você ainda não tinha aceitado Sim, Jesus mas ainda. eu tenho- Mas conhece sim, ela. sim, sim. Então, naquela teologia, eles dizem o seguinte, no capítulo sobre cura divina, o autor, ele diz que no catolicismo romano, o pessoal subordina o Espírito Santo à igreja. Entendida a igreja como clero, não é o corpo. Sim. Não é É o povo. Não é o povão, é o clero. E no protestantismo histórico, no caso do pessoal reformado, ele submete o Espírito à Bíblia. E no pentecostalismo, há uma diferença entre esses dois extremos. A gente não submete o Espírito nem à igreja e nem submete o Espírito à Bíblia. A gente reivindica um relacionamento vital com o Espírito que a Bíblia testemunha dele. Então o pentecostal ele reivindica uma outra categoria. Ele não se inscreve nem no catolicismo nem no protestantismo, porque ele está se relacionando com o Espírito Santo em uma outra categoria. É uma outra. O Driscoll diz que a trindade do sensacionista é o Pai, o Filho e a Bíblia. Né? E é verdade. E é verdade. É verdade. Eu vou contar um caso pra vocês aqui, até o pessoal brinca que o primeiro a contar um testemunho é o continuista, né? Mas assim, eu vou contar. Quer descobrir quem é o continuista? É o primeiro que conta o testemunho. Que conta o testemunho é o continuista. Mas assim, ó, bem rápido pra vocês. Era uma madrugada, era mais ou menos. Não era madrugada ainda, era quase meia-noite. Uma irmã mandou mensagem pra mim, desesperada, dizendo assim: olha, o membro da tua igreja, olha o que ele fez. O marido dela não era membro da nossa igreja. Mas eu pensei assim, o cara deve ter acessado pornografia, alguma coisa assim. Pastor, vem aqui em casa agora, preciso que o senhor venha aqui, eu tô desesperada, apavorada, meu marido tá aqui, não sei o quê. E ele não era membro da nossa igreja, mas beleza, eu vou lá. Fui na casa dela, uma cidade do lado de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre. Cheguei lá, sinceramente, não orei antes de ir, fui tranquilo, fui no automático. Como pastor, tu já resolve tanto problema que tu tem mais ou menos algumas formas já de resolver pronta na cabeça, tá? Então, é errado, eu sei, mas acontece. E eu fui. Cheguei lá, eu imaginava que era um problema, outro, né? Quando eu chego lá, ela pegou e disse assim, pastor, e o cara num canto, desesperado, e ela disse assim, eu peguei no computador dele um vídeo da minha irmã, de 5 anos atrás, ela era uma criança, e ele levantava a saia dela e filmava a vagina dela, filmava a bunda dela, filmava ela assim, nua, e era um vídeo longo, e ele usava esse vídeo para se masturbar todo esse ano. E ela, num acesso de raiva, ele tinha saído da igreja pentecostal, já estava há algum tempo indo em igrejas reformadas, comprou as Institutas de Calvino, só para ter nunca leu, só para botar Ostentar, foto, só só pra para ostentar. postar, né? Então, enfim. E ela rasgou tudo isso, ela era uma filha de um pastor pentecostal, muito piedosa ela, e ela estava desesperada. Quando ela falou isso, eu olhei e eu, sinceramente, eu nunca tinha tratado um caso desse nível. E na hora, eu me lembro que eu orei a Deus, assim, eu preciso que o Senhor opere aqui. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Porque é seríssimo isso. E na hora, enquanto ela falava e eu conversava com ela e com ele, eu me lembro que eu comecei a orar. E eu comecei a interceder. E eu disse assim, Senhor, eu preciso. E eu tava assim, Senhor, eu preciso de uma operação tua agora. E eu me lembro que eu comecei a falar, eu comecei a confrontar ele, e ele muito duro pelo pecado. E eu disse assim, eu vou falar algumas coisas que vão ofender vocês. Nesse caso não era só pecado, era crime, né? Pecado e crime. E eu confrontando... pedofilia, exatamente. E eu confrontando pesado. E um coração duro, tomado, assim. E num dado momento, eu disse, vamos orar. E eu estava com muito medo, assim, cara. Era mais ou menos já umas 2 da manhã. A cidade meio perigosa, o ambiente estava meio ruim e eu estava com medo. Comecei a ser tomado por um espírito do medo. Não sei, parecia que aquele cara... A impressão que eu tinha que ele ia fazer uma maldade para a mulher dele e para mim. E eu comecei a orar. Eu disse, vamos orar. Botei ele de joelho e comecei a orar. E no meio da oração eu tive uma visão que eu fui crescendo. E eu fiquei gigante naquela oração e eles ficaram que nem 2 ratos lá embaixo, minúsculos.
E eu senti uma autoridade do Espírito na hora e eu apontei o dedo para ele e eu disse, Deus manda eu te dizer, se tu não confessar tudo o que tu fez, tu não vai ver o sol novamente. Eu falei isso e já veio uma incredulidade. Eu disse, eu sou um idiota. Como assim confessar tudo o que tu fez? Que homem é capaz de fazer coisa pior do que isso? Entendeu? Eu disse, eu tô louco. Além do que ele já fez, né? Na hora, ele se jogou no chão. Em desespero, tremendo. E ele olhou pra mulher dele e ele disse que ele tinha tido uma relação homossexual com o vizinho dele. Tava nesse nível a coisa. Caramba. E da onde veio essa palavra? Da onde veio essa autoridade? Da onde veio essa palavra que daí, ao arrancar dele, eu disse, tem mais coisa aí. Deus me diz que tem mais coisa aí. E o ambiente, cara, o ambiente ficou pesado. O Wayne Grudem fala na sistemática dele que Deus, ele tá em todos os lugares, ele é onipresente. Mas ele diz que existe uma presença julgadora, uma mantenedora e uma abençoadora. Então, assim, cara, desceu um ambiente de juízo, que até pra mim era tenso. E eu me lembro, assim, daquele cara confessando isso. Eu me lembro, a mulher dele havia excluído o vídeo, não tinha como provar pra polícia. E, enfim, resumindo, cara, da onde veio o que jogou pra fora, o que veio essa confissão, o que veio esse pedido de perdão, o que toda aquela empáfia, aquele orgulho, aquela vaidade desmoronou? Foi uma palavra que, como diz o apóstolo Paulo, né, desvenda os segredos do coração. Da onde veio isso? Da onde a minha posição com ele era totalmente servil naquele momento, eu falando de forma educada, toda, né, mas isso, o poder do Espírito. Então, assim, o que o pastor César falou são jovens que eles não sabem o que é estar num aconselhamento desse, eles não sabem o que é chegar numa casa e ter marca de sangue na parede, eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é tu estar sofrendo, como eu estive em 2021, assim, no fundo de depressão e problemas, assim, de ordem emocional, e tu dobrar o teu joelho e tu gritar porque tu precisa de vida. Então, assim, no início da vida é muito fácil tu zombar. É muito fácil tu rir de uma mãe, né? E foi muito engraçado no Twitter, eu falando sobre os dons, começaram a me detonar. Aí o cara disse, mas me mostra um dom aí, me mostra alguém curado. E começou as pessoas a vir. Tá? Eu vou te dizer, e um médico, o cara é médico nos Estados Unidos, brasileiro, ele disse, eu era paraplégico. Eu era criança. E uma senhora veio, e daí o cara ficou chocado na hora. Tá, mas como assim? Tu tá dizendo que ela tinha o dom? Meu irmão, eu não sei. Eu sei que ela botou a mão em mim. Ela orou 5 minutos e destravou todo o meu corpo. Eu tinha paraplesia. Ele era paraplégico. E daí começou as pessoas vir contando. Pessoas que oraram por elas, impuseram as mãos e elas foram curadas. Então, relatos tem aos montes. Né? Mas não preciso gravar DVD com tudo que envolve o mover do Espírito. As pessoas, o problema é que eles olham o livro de Atos de forma enviesada. É 30 anos em Atos dos Apóstolos. Até não são tantos sinais que ocorrem assim em Atos. São sinais que ocorrem. Né? Eu digo que milagre não é segunda-feira que ocorre toda semana. Mas ocorre. É que a galera já lê com uma visão crítica cética. Então, mas isso que você acabou de falar, e o pastor Jack está falando, e você acabou de falar e ler com uma visão crítica e cética. Esse pessoal diz que é conservador, é ortodoxo, teologicamente falando. Só que tem uma posição, parece, de liberal. Eu falei isso aí no Twitter isso ontem. É ser liberal. O pessoal estava revoltado comigo. Falei, não, gente, olha só. As categorias de análise são filhas do mesmo tempo. Ou seja, o liberalismo teológico é filho do racionalismo do século XIX. E o cessacionismo também. É filho do mesmo racionalismo. Ele crê no que está relatado na Bíblia, mas não consegue acreditar na realidade, hoje, que possa acontecer na realidade. Porque o cânon foi fechado, então não há necessidade de que isso continue a existir. Cristo estava presente e precisavam. Não, imagina. Jesus estava ali com os apóstolos e eles precisavam de uma manifestação do poder. Do poder. Aí Jesus, o cânon é mais poderoso que Cristo, cara. Que Cristo, entendeu? Mas por isso que o camarada disse, o teólogo pentecostal disse, que o protestante ele subordina o Espírito à Bíblia. Ele coloca a Bíblia acima do Espírito. Ou seja, se ele só tem uma Bíblia, porque o Espírito inspirou 40 autores para escrever, mas ele coloca agora a Bíblia acima do Espírito. Como se a Bíblia fosse evidente por si mesma. Não, você tem que ler e interpretar a Bíblia. E a interpretação da Bíblia feita pelo reformado não coincide com a do continuista, a do cessacionista, é diferente. Então só isso deveria levar a gente para entender o seguinte, vamos respeitar as diferenças, sem ofender, sem fazer isso. Mas o comportamento, e isso inclusive,
O Lloyd Jones diz, Martin Lloyd Jones diz, grande pregador, né? Grande pregador anglicano, inglês, homem de Deus. Não, anglicano era o John Stott. Não, mas o Lloyd Jones também. Ele foi anglicano antes? Era anglicano, não era? Eu achava que não. Acha que ele era reformado? Não, assim, eu acho que sim. Presbiteriano? Não. Mas ele era da abadia de Westminster ali, né? Mas ele é anglicano. É? Acho que era anglicano, sim. O Lloyd Jones vai dizer, vocês se comportam como os próprios liberais se comportam em relação a vocês. Exato. Ou seja, vocês estão zombando desse povo que crê em dons espirituais, vocês estão zombando deles da mesma forma como vocês dizem que liberais zombavam de vocês. Vocês estão fazendo do mesmo jeito agora. Porque você pode ver, o sensacionista mesmo, ele faz da mesma forma. Sim. Ele zomba, ele chacoteia, ele faz... Eu sei que existem coisas exóticas no meio continuista, sim. Só que tome as pessoas... A irmã que você acabou de falar aí, que desceu do ônibus e evitou um suicídio. E a ordem foi só uma, desce do ônibus. Sim. O Espírito Santo não precisou falar mais nada pra ela. Não, porque ela é sensível, ela entendeu. Porque Deus sabia que ela ia ir até o banheiro. Exatamente. Só 10 turnos. E desse tipo de testemunho, eu já ouvi dezenas na minha vida. Sim. Dezenas de testemunhos desse tipo na minha vida. Você está me entendendo ou não? Sim. Eu poderia contar, eu não vou fazer isso aqui porque não é a questão. Eu poderia contar testemunhos desse tipo na minha própria vida. Que aconteceu comigo, né? Na minha própria vida. Então, a gente tem coisas para testemunhar. Essas coisas não estão em choque com nada que a Escritura mostra. Pelo contrário, elas reafirmam o que a Escritura mostra. Elas não estão competindo com a Escritura. Não, de forma nenhuma. Elas estão reafirmando. Elas estão apontando para a Escritura. Olha, a Escritura... Aconteceu e continua acontecendo. Não acabou. Não acabou. Nunca cessou. Nunca cessou, é isso aí. Eu vou até entrar nesse assunto agora, para a gente dar uma provocadinha, tem um tempo ainda. Tem 15 minutos. Eu vou fazer vocês provocarem aqui, mas antes, você que chegou em nosso canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, aproveite, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe para mais alguém, porque assim fazendo você vai estar fazendo a plataforma entender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Estou aqui na mesa hoje com o pastor Jack, pastor reformado. Brincadeira. Continuista, né? Formaram o cara Frankenstein. Frankenstein, né? Pastor César Moisés, Danilo Show, e nós estamos conversando sobre cessacionismo e também continuismo. Pastor Jack, cessou ou não cessou? Nunca cessou. Nunca cessou. Nunca cessou. Nunca cessou. É assim... Pergunta para um pastor cessacionista. Existem curas verdadeiras? Não. Existem curas mentirosas? Sim. Existem profecias verdadeiras? Não. Existem profecias mentirosas? Sim. A fé está alicerçada na mentira, no diabo, no erro. Há uma alegria ao ver falsas profecias, há uma alegria, um regozijo em ver falsas curas. Há uma alegria na falsidade, né? Então, não há uma alegria no avanço do reino de Deus, não há uma alegria, né? John Wimber dizia, né? Eu prefiro orar por 1000 pessoas e ter uma curada do que não orar por ninguém e não ver ninguém curado. Então, assim, cara... Eu vou dizer assim, eu não tive grandes exemplos de cura no meu ministério, mas, graças a Deus, há 2 anos atrás, uma irmã foi lá na nossa igreja. Nunca fiz vídeo disso, nunca falei isso na internet. Ela estava com câncer na garganta. Ela é de Curitiba. Estava visitando a nossa igreja lá. Nós oramos. E Jesus curou ela. Glória a Deus. Simples. Jesus curou. Agora... daí um sensacionista vai dizer, não, mas nós nunca dissemos que não, nós dizemos que Jesus cura, mas, cara, a forma como eles abordam, isso desmotiva a oração. Não vem com esses papos pra mim dizer assim, não, porque nós não estamos falando só que o dom não existe, mas Deus age soberanamente. Cara, não. Tudo isso leva as pessoas a não orar. Eu vou dar um exemplo aqui básico. Tu quer ver assim, tu quer ver como uma pessoa interpreta o Novo Testamento de forma liberal? Pergunta sobre o óleo. Pergunta sobre o óleo da unção. A pessoa vai fazer, não, porque nos tempos bíblicos o óleo tinha capacidades medicinais. Cara, tu tá interpretando o texto enviesado. Aquilo é um símbolo do Espírito. Eles não estão... Os apóstolos não são médicos ali, não são curandeiros. Ele não colocava esfregando o a mão, esfregando a mão, unção, esquentando a mão. É um símbolo. É para simbolizar. Cara, veja bem, eu não tô falando que é um sacramento, mas é muito parecido com uma característica sacramental. Eu tô utilizando algo visível que aponta para uma realidade invisível. Então, assim, eu estou utilizando o óleo. Nossa igreja, nós oramos, ungimos com óleo. Por quê? Cara, porque a Bíblia manda, cara. Porque a Bíblia manda. Agora, eu vejo todo um
uma ginástica, assim, hermenêutica, pra fazer com que o óleo... Cara, por favor, ninguém consegue ler o texto e chegar nessa conclusão, cara. Tem que vir alguém... É a mesma coisa. Desculpa, cara, mas assim... Ninguém lê a Bíblia e vira testemunho de Jeová. Ninguém. Tem que ter uma revistinha lá da Torre de Vigia. Ninguém lê a Bíblia e vira sensacionista, cara. Tem que ter uma revistinha, velho. Tem que ter uma cartilha, né? Tem que ter uma cartilha, cara. Porque olha só, eu acho interessante que o pessoal critica o liberalismo teológico, só que todo sensacionista, quando ele quer desconstruir texto, onde o pentecostal se fundamenta para provar a contemporaneidade dos dons, ele vira crítico textual. Exatamente. Já percebeu ou não? Uhum. O cara vira crítico textual Na na hora, hora. na hora. Ele usa e abusa do método histórico crítico. O camarada já parte para... Eu tenho um livro lá em casa, né, que eu até cito na Teologia Sistemática, faço um trabalho... Eu e a Cé fizemos um trabalho sério, de consideração séria desses materiais. Não é nenhuma conversa fiada. Está lá citado o texto, a página deles, e está citada a nossa refutação. Então tem um texto onde um teólogo reformado brasileiro diz que os versículos finais, né, o final longo de Marcos, não são dignos de confiança porque não consta dos melhores manuscritos. O cara se transformou em crítico textual assim na hora, sabe? Do nada o cara, não, então fazer doutrina fundamentada num texto desse é nebuloso, papapá. Então é assim, vale, é quase bibliólatra quando é para ser sensacionista. Mas quando é para ser continuista, aí vira crítico textual. Exato. E eu vou dizer outra coisa para vocês, bem clara. Há um mito, eu vou chamar de mito aqui no Brasil, de que o liberalismo teológico acabou com as igrejas na Europa. As igrejas protestantes foram acabadas na Europa pelo liberalismo teológico. Ok. Por que as igrejas, as mesmas igrejas reformadas no Brasil, não são cheias e entupidas de gente, sendo que elas não são liberais? São igrejas conservadoras, ortodoxas, teológicas. Por que não são cheias? Se acabou com elas na Europa, o liberalismo teológico, mas aqui eles são conservadores. Por que aqui não estão cheias? Agora, teve que vir pentecostal, teve que vir 2 suecos pentecostais para cá para encher as igrejas evangélicas de gente. Que agora o pessoal acha que tem que discipular para ficar vendendo livro. Vamos mais além. E curso. Vai numa comunidade para não dizer... Essa é a verdade. Vai numa comunidade para não dizer favela e pega uma igreja reformada e uma pentecostal. Mas e tem olha, na favela? Igreja reformada? Eu nunca vi. Se tem, eu nunca vi. O Jack falou uma coisa no almoço que eu achei interessante. Se as pessoas conseguem ver batismo por aspersão nas cadeias, nas penitenciárias. Eu preciso, do eu Brasil. quero muito um batismo por aspersão dentro da cadeia. Manda Eu pra sempre nós. vejo lá uma piscininha e o pessoal batizando. E sempre tá lá o louquinho de terno lá. Né? Exatamente. Mas é ele que tá. Ele que tá lá fazendo. Ele que tá lá. Por aspersão você não vê, né? Ninguém. Não vê. Na Ou seja, verdade, não tem quem nenhum evangeliza- predestinado na cadeia? Não tem nenhum predestinado na cadeia? Nenhum eleito? Complicado, né? Ainda bem que o pessoal geralmente arminiano vai lá. essa galera, É que assim, traficante, bandido, se converte aonde? Em igrejas pentecostais. Sim. Por quê? Cara, assim, vou falar. Teve um caso muito interessante. Eu tava em Porto Alegre e eu tava correndo e daí tinha uns caras entregando panfleto. E eu peguei o panfleto e olhei, presbiteriana. Eu parei de correr, eu voltei. Cara, eu nunca vi um presbiteriano entregando panfleto. Falei pra ele. E ele olhou pra mim e deu uma gargalhada. Ele, a gente não tem a tendência a fazer tanto isso. Por que você tá entregando um panfleto? E ele, não, que a gente está inaugurando a igreja. Ah, tá explicado. Na inauguração de uma igreja, eles estavam entregando um panfleto de evangelístico na rua. Folheto evangelista. Eles falam mal até do folheto evangelístico hoje em dia. Né? Eles falam que não é assim que se evangeliza, o modelo não é esse. Cara, beleza. Pô, como não os se caras fala querem Jesus te ensinar a ama. evangelizar se nunca evangelizaram, poxa. Enfim, cara, eu de verdade, eu vi um vídeo essa semana. Eu não quero falar o nome porque eu gosto muito desse pastor. Eu gosto muito, sou muito abençoado por esses autores, assim, e, enfim, eu gosto muito dele. Fiquei muito triste essa semana. O vídeo, né? A gente conversou, Que né? deu uma viralizada aí. Então, uma maldade, assim, um argumento canalha, não o reverendo, ele não é canalha, mas o argumento que ele usou é um argumento canalha. Quando fala... É canhestra, é um argumento baixo. É porque, assim, tu tá É um batendo... absurdo. Um absurdo. Porque com o critério que ele utilizou, nem Jesus passa no critério. Exatamente. Cristo não passa, Elias não passa, Porque não curou todo mundo. Jesus não curou todo mundo. nunca curou todo mundo, Jesus não curou todo mundo. O próprio Jesus fala que Ele queria fazer milagre na cidade dele, mas não pôde Não fazer pôde por quê? fazer Por causa da por incredulidade A deles. realidade não permitia Exatamente. isso, né? O próprio Cristo, o né? próprio Sim, Cristo. Então, assim, então cara, você vê que é absurdo, então, né? assim, ele falou assim, quem tem o dom de cura, por que não foi nos hospitais? Vai no curar período o pessoal na Covid. Primeiro que foram. Eu vi isso. Primeiro que Você foram. viu isso aí, Ó, né? Primeiro que foram. Primeiro que foram. Primeiro que foram.
Primeiro, teve muitas curas. Primeiro de tudo. Exatamente. Segundo, mas beleza. Por que não foram e não curam todos? Primeiro, essa visão do dom é uma visão... É pesado que eu vou falar. Mas é uma visão diabólica do dom. Porque o único que tem autonomia, que quis ter autonomia sobre os dons de Deus, foi o diabo. Nós não temos autonomia sobre os dons de Deus. Deus continua sendo soberano. As pessoas, esse que me morde. O cara não é calvinista? Não acredita que Deus é soberano? Por que nessa hora, pro continuista, ele quer que Deus perca a soberania? Ele vira arminiano. Nós acreditamos... Assim, não, ele não vira nem arminiano, ele vira pelagiano. Exato. Pelagiano, não é nem arminiano. Vou corrigir. Ele vira pelagiano. Então assim, o continuista, quem crê nos dons... Vou dar um exemplo aqui. Eu preguei uma série sobre os dons na minha igreja. Vou esperar aqui falar com o pessoal de longe. Tô brincando. Então o que eu... Esperar ele dar atenção pros amigos dele de longe. A vingança é um prato que se come frio, já. Isso é top, meu chefe. Não, lá com os amigos, lá quando o cara pega o celular, eu só esperar o... É que o cara ali, a produção, fica mandando mensagem. Eu vim lá do Rio Grande do Sul pra isso. É culpa do Léo ali. Afasta, não fica na frente do É bom, né? Mas resumindo assim, cara, ó... Aí foi dito assim por esse reverendo que eu gosto muito dele, tá? Mas disse assim, cara, por que o pessoal dos dons não foi e não curou nos hospitais? Primeiro de tudo que foram. Segundo, tu não pega assim a cura de todos. Vamos dar um exemplo, Paulo. Paulo não curou Trófimo. Ele diz, deixei Trófimo doente em Mileto. Paulo não curou Paulo. Paulo teve aquele espinho na carne, ele rogou ao Senhor 3 vezes, não foi curado. Paulo não curou Timóteo, mandou Timóteo tomar vinho por causa das dores do estômago. Paulo não curou Epafrodito. O texto lá de Filipenses, Epafrodito estava doente, ficou no mínimo 3 meses doente, porque Paulo fica sabendo da notícia, Paulo fica sabendo que a igreja ficou triste ao receber a notícia da doença de Epafrodito. A notícia para chegar demorava 45 dias. Se Paulo fica sabendo que eles ficaram tristes ao receber a notícia, é porque a notícia foi e voltou. Então, no mínimo, Epafrodito estava doente durante 90 dias. Era uma espécie de uma malária. Paulo não curou Epafrodito, tá bom? Paulo não se curou ali em Gálatas, ele diz, porque eu estava doente, foi um período de fraqueza, doença, eu estive no meio de vocês. Ou seja, várias pessoas não foram curadas. E vai dizer que não tinha o dom. Aí os caras vêm com um argumento canalha e dizer que o dom estava esmaecendo. Tava enfraquecendo. Cara, desculpa, eu posso falar uma... Fica à vontade aí. Isso é uma punheta mental, velho. Desculpa, foi eu que disse. Não foram eles. A cara do César, o que tu me arrumou. Eu estou dizendo isso. Não, desculpa. É uma masturbação mental. Mas é isso. Não é isso. É isso. Não tem, desculpa. Tem coisas que não tem o que dizer, cara. Não tem o que dizer. É um absurdo, na verdade. É um absurdo, sabe? É um negócio assim, absurdo. E eu acho irresponsável da parte dele, porque ele é respeitado, ele tem um nome, ele é um senhor. E aí o pessoal começa a reproduzir isso. Eu soube que o vídeo foi tirado do ar porque o pessoal não aguentou. Porque, na verdade, quem mais compra livro da editora lá onde ele estava é pentecostal. O pessoal reformado é um grupo pequenininho, compra pouco livro, entendeu? Compra pouco porque eles são poucos, não é porque eles até leem mais, talvez, mas... Não, eu não posso falar o nome dele, mas tem um teólogo famosíssimo, brasileiro, tá? Ele tem uma sistemática e ele me disse que nós não gostamos de fazer eventos em igrejas tradicionais, porque tradicional não compra livro. Quem compra livro é pentecostal. Então, quem mantém eles são os pentecostais. Então, por isso que retiraram o vídeo de lá, porque senão ia dar prejuízo na bolsa. E o problema mesmo. é que os pentecostais criticam os pentecostais, dizendo que os pentecostais não leem. Sim, o problema é o pessoal absorver isso e aí vir para a igreja pentecostal e começar a encher a paciência do pastor dele local com esse tipo de argumento aí, que é um argumento canhestro, um argumento baixo. É um argumento, usa a expressão que o pastor Jack é um argumento canalha, como ele colocou, entendeu? Infelizmente, é um argumento canalha. Mas não a pessoa. A gente tá falando do argumento. Porque assim, ó, ele não falaria, é intelectualmente desonesto. Ele não falaria isso na frente de um Gordon Fee. Do Gordon Fee mesmo. Não, ele não falaria que isso. É vendido no Brasil como se fosse cessacionista, como se fosse reformado. Não, senhores, o Gordon Fee é pentecostal. Sim, ele não falaria isso na frente do Craig Kinner. Não diria isso. Não diria isso na frente do D. Carson. Não diria isso. Que é reformado. Ou seja, é bonitinho esse tipo de frase de efeito para-choque caminhão aqui no Brasil para fazer isso. Pra jovem rir, porque ele é. Pra mitar, pra lacrar. É feio, aquilo ali é feio. Aí pega, vou usar a expressão do Eliseu Rodrigues. É bonitinho. Aí eu vou pegar a expressão do Eliseu Rodrigues, aí pega os reformodinhas que fica reproduzindo isso. Cara, eu vou dizer assim, ó, a nossa igreja, nós somos reformados. Mas é muito louco. Chegou um cara lá na igreja esses dias. Não, porque Calvino não sei o quê, o diácono, que é reformado, fez assim... Ah, cara, que saco.
Porque sabe que o cara não lê. Cara, eu vou dizer assim, cara, se tu lê... Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou dar um exemplo assim. Eu já li um pouco de Calvino. Cara, eu li o comentário de Salmos, são 4 volumes, eu li os 3 primeiros volumes. É um pouco chato, o pensamento longo me ajudou muito. São raciocínios de 3, 4, 5 linhas. Muito bom. Cara, ele vai falar muito sobre oração, dependência de Deus. Cara, ele não fala quase nunca sobre predestinação. Quase nunca. Quase nunca. O problema é os fãs, cara. Os fãs são os problemas. Sim. Não, e o princípio... Tu vê a espiritualidade de Lutero, uma espiritualidade agostiniana, jogava candelabro no diabo, fazia... O diabo tava... Tá chamando... Uhum. Pode continuar. Perdi a mão, hein? Relógio ali. Não, nós temos um minuto aí. Pode continuar, pode continuar. Ele tem que falar agora, falta um minuto. Pastor César, não cessou ou cessou? Por quê? Não, os dons não cessaram, as experiências com o Espírito Santo não cessaram, e não cessaram porque não existe... Em primeiro lugar, porque não existe nenhum versículo da Escritura Sagrada que diga que isso iria acontecer. Nenhum versículo diz isso. Não há como presumir um cessacionismo. Biblicamente falando, não. O Craig Kinner diz, o pastor Ezequiel Soares diz, é um argumento pós-bíblico. E eu vou mais longe que eles, se eles me permitem. É um argumento antibíblico, porque existem coisas que são pós-bíblicas e não são antibíblicas, mas nesse caso é antibíblica. E não cessou porque a igreja, quanto mais se afasta do ponto central, do epicentro da sua fundação e inauguração, ela mais precisa da assistência e da ajuda do Espírito Santo. Pelo contrário que ela poderia abrir mão disso, ela precisa ainda mais dessa assistência do Espírito Santo. Então é basicamente ilógico você pensar que tem algum momento que tenha cessado. O que aconteceu, e isso eu digo de maneira bastante clara hoje como historiador, houve uma omissão proposital dessas experiências do Espírito Santo apagadas da história do protestantismo para negar que elas existissem. E aí, quando eclode nos Estados Unidos em 1901, aí não tem mais como esconder. Mas antes disso, a Igreja de Deus já era pentecostal. Antes disso, uma igreja aqui no Chile, em 1890, uma igreja metodista se pentecostalizou aqui, se renovou aqui, no Chile. Só que a gente não ouvia falar dessas coisas. Por quê? Porque os historiadores omitiram propositalmente esses aspectos. Então, nunca cessou, tanto porque não tem, em primeiro lugar, na Escritura, alguma coisa que ampare essa ideia, e segundo, porque historicamente é provável que a manifestação do Espírito Santo continuou de forma extremamente necessária e acontecendo historicamente em contextos bastante distintos, em contextos variados, no mundo todo, em todos os continentes, só que isso foi omitido. A historiografia protestante tem uma dívida muito grande. O que levou eles a omitir isso? Porque eles não criam. Só o fato deles não acreditarem, eles omitiram para que isso não se propagasse. Para que isso não fosse considerado. Cara, essa editora que o pastor está falando, que eu não vou falar o nome dela, é uma editora que tem bons livros, me abençoou muito a minha vida, mas essa editora tem um livro, né, chamado Cave Mais Fundo. Eles tiraram o capítulo do Espírito Santo. Do livro. Em inglês. E sabe o que mais me indigna? Quando tu tira o capítulo de uma obra, o que tu faz? Tu bota... Isso aqui é algo parcial da obra X. Ou seja, então, você está manipulando o pensamento do autor para manipular o pensamento do público. Ela foi que vai lançada no Brasil. Mas isso não é especialidade só dela, não, tá? Não, eu sei. Infelizmente. Ela foi, mas aí que tá. Quando é a editora pentecostal que muda o termo do batismo... Mas não foi só isso que foi feito. Não, eu foi sei. feito outras coisas também, infelizmente. Mas aí, senta o pau. Sim, mas quando é uma reformada Exato. que faz, aí passa pano. Exatamente. Não. Por que não fala? Por exemplo, estava tendo maior perseguição aí esses tempos quando veio o Amos Young. Veio aqui na igreja, no Rio Grande do Sul, né, na tua terra ali. O pastor Zé Alves trouxe o pessoal ali. E depois ele veio para a Faculdade Teológica Sul-Americana em Londrina fazer palestra. Aí teve uma meia dúzia de gente aí começou a fazer barulho contra ele. Rapaz, o que o Craig Kinner diz, o que o Amos Young diz, é a mesma coisa que o C.S. Lewis diz no cristianismo puro e simples. Só que ninguém persegue o C.S. Lewis. Pastor César, tem muitos jovens pentecostais que estão caindo na onda do cessacionismo, pelo aumento aí dos reformados, sensacionistas. Qual seria a sua mensagem para esses jovens que têm uma essência pentecostal, mas está se deixando levar por esse movimento? Que eles tenham paciência com a igreja pentecostal. A igreja pentecostal é uma igreja jovem, tá? Do ponto de vista histórico, e é uma igreja que está desenvolvendo teologia robusta. Começou, nós estamos tendo reações, produções nacionais, né?
E nós vamos mostrar a pujança da nossa teologia. Nós já temos bons exemplos hoje do Brasil, então você não precisa abrir mão da reflexão profunda para você poder ter experiência com o Espírito. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, há duas fontes do conhecimento de Deus, as Escrituras e o poder de Deus. E uma não compete com a outra, elas se complementam. Se você tiver só uma, você só tem uma asa, você não vai voar, você precisa das duas. Então, que esses jovens, eles possam ter paciência, tenham paciência, porque eles não chegaram ainda, eles não deram a volta na quadra ainda. Entendeu? Eles começaram agora, saíram agora do playground. Então, eles precisam dar a volta na quadra e entender, e isso não é um desprezo. Tá? Eu já fui jovem também, eu já tive os meus momentos de reformado. O pentecostalismo pós-modernidade está aí para provar o meu momento reformado. E tive o meu momento de reencontro com as coisas do Espírito, tendo produção teológica robusta e sem desprezar a manifestação do Espírito Santo. Eles tenham paciência porque isso está acontecendo. Perfeito, pastor César. Pessoal, o pastor César vai ter que se despedir da gente aqui agora, que ele tem alguns compromissos, mas o nosso podcast vai continuar aqui com o pastor Jack, Danilo Uchoa, né, Danilo? Você vai ficar aqui um tempinho puxando assunto, conversa aí com o pastor Jack. Mas puxa, explora o máximo aí, tem muita coisa boa. E só uma coisa, como bons amigos, a gente tem que fazer assim, ó, aquele que sai é que a gente fica falando mal dele. Mas eu vou assistir, eu vou assistir depois. Mas eu vou pegar o gancho, só disse que foi reformado. Não, mas chegando... Chegou já ali. Obrigado, viu? Pastorzão. Obrigado. Obrigado, pastor Jack. Deus abençoe. Tudo de bom, tá? Tudo de bom, tamo junto. Uma alegria, viu? Que momento. Pessoal, continue com a gente. Vamos ficar mais algum tempo aqui conversando com o pastor Moisés Jack. vai sair, mas boa. O pastor Jack está aqui para continuar o negócio. Então, Agora é brutal. Agora é brutal. Agora o assunto é mais na brutalidade. O senhor, como pastor de igreja, o senhor tem isso, vive isso de perto, esse confronto de pessoas que não acreditam nessa manifestação, não vivem essa experiência. Como que o senhor lida isso como pastor? Porque a gente, como pregador, como o senhor como influencer, alguma coisa, falar na internet é uma coisa, mas como é que o senhor lida isso corpo a corpo, diretamente com os membros da igreja? Nós não temos hoje nenhum membro sensacionista na nossa igreja. Nenhum. Nós tínhamos um casal que acabou saindo da nossa igreja de forma complicada, né? Foram confrontados. Eram sensacionistas. O rapaz, né? Primeiro que ele veio congregar na nossa igreja e ele disse, eu sou sensacionista. Tranquilo. Perguntei para ele, eu estava entrevistando, a gente entrevista os novos membros. Perguntei para ele assim, Tchê, o que tu já leu de sensacionismo? O que tu leu? Quais são as obras? Não leu nada. Não leu nada. Bible Warford, não leu nada. Ok, o que tu leu sobre continuismo? Não leu nada. Né? Daí eu perguntei a pergunta final para ele. Quantas vezes tu leu a Bíblia? Não tinha lido nunca a Bíblia toda. Então ele é fruto de vídeos de coisa de internet. Eu arrisco a dizer que a maioria dos jovens hoje que são sensacionistas no Brasil, eles nunca estudaram o sensacionismo e nem o continuismo. Então, assim, eles simplesmente escolhem como uma torcida de futebol. Por exemplo, eu sou gremista, a gente estava falando no início aqui. Eu nunca estudei o Grêmio, nem o Inter. Foi apresentado para mim e eu abracei o Grêmio. Qual é a sua ideia aí? Essa ideia. Só que, assim, a teologia a gente não faz desse jeito. A gente não pode fazer teologia desse jeito. Ela é pesquisada, ela é Exatamente. Ainda mais uma coisa muito séria, no que envolve a atuação de Deus. A ação de Deus. Envolve a própria pessoa de Deus. Então... Muitos desses jovens estão abraçando essa ideia mais por hype do momento? Tá polarizando, tá crescendo a ideia e abraçaram... Assim, ó, a reforma hoje no Brasil, ela se tornou uma senha. Então, tu fala a senha e tu entra dentro do grupo. Então assim, o problema para mim não é o reformado, né? Na verdade, o reformador, ele nunca foi o problema. Né? Eles eram homens de muita coragem, muita inspiração, de muita oração. E deixaram um legado. Exato. Então, assim, o problema, tanto que assim, tu vai ler o livro, o livro Heróis da Fé, né? Então, assim, vai ser falado ali sobre Martim Lutero, sobre John Hus, pré-reformadores, reformadores. Então, assim, eles são uma bênção. Né? Eles são uma bênção. O próprio Orlando Boyd coloca o Lutero falando em línguas ali, ele citou até um historiador até. Não me recordo o nome. Cara, o problema não é o reformador. O problema hoje é quando nós temos jovens que eles não leram nunca a escritura, não estudaram
e eles querem se portar como Lutero dentro da igreja local. É complicado, né? E daí quando eles são confrontados, eles acabam pensando, chamam de tóxico, de mandão. Mas, na verdade, o que a maioria desses jovens hoje em dia está querendo é que o pastor local bata continência para aquele pastor da internet. Que quando morre a tua mãe, aquele pastor da internet não vem te visitar. Não vem. Quem vai te visitar é o teu E pastor aí, local. só falando disso, de contato do pastor que vem, que não vem, vocês estavam falando sobre o evangelho nos presídios, né, nas favelas, né, que não entram muito. E por que essas pessoas têm um contato mais fácil, posso assim dizer, com os pentecostais? Aceitam, por exemplo, o cara que veio do tráfico, o cara que saiu dessa vida maluca, dessa vida louca, por que esses movimentos pentecostais conseguem alcançar mais essas pessoas do que os reformados? Será que é por conta de uma ação direta do Espírito para convencer? Também. Mas eu acredito que os pentecostais, eles conseguem entender melhor a cultura, apesar com toda a sua limitação, eles entendem melhor a cultura e eles falam a língua da cultura. Eu vou falar aqui, eu não sou defensor desse pastor, a questão não é essa. Mas vamos lá, quem é o pastor hoje que fala a linguagem do povo no Brasil? É o Malafaia. Pode discordar tudo, mas ele fala uma língua que todo mundo entende. O intelectual entende o que ele fala. O homem simples entende o que ele fala. O cara não é crente. Cansei de ver parente meu dizer assim, olha, eu gosto desse cara aí, ó. O que esse homem fala aí eu concordo. Sabe? O que é isso, cara? Assim, ele está falando a linguagem do povo. E há uma elitização em muitas igrejas históricas, onde você se desconecta do povo, você te desconecta da realidade. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu no nosso país. Vocês se lembram quando o STF vazou o vídeo do Bolsonaro dando esporro nos ministros, Sim, falando um monte de palavrão, aquela coisa toda? O que o STF pensou? Eu vou largar esse vídeo e nós vamos detonar o presidente com esse vídeo. O que aconteceu? A popularidade do Bolsonaro subiu. Por que aconteceu aquilo ali? Eu era um que estava indignado com o Bolsonaro e quando eu vi o vídeo, cara, ele não sabia que esse vídeo ia vazar? Não. Mas então, parece que ele é um cara de verdade, né? Por que as pessoas voltaram à popularidade e os ministros do STF pensaram o contrário? Porque os ministros do STF, eles vivem uma realidade diferente da do povo. Eles imaginam que o povo vai reagir de um jeito e o povo reage de outro. E muitas igrejas tradicionais agem do mesmo jeito. Eles estão descolados, eles estão fazendo suas faculdades, viajando 1, 2 vezes para o exterior, e eles não têm pessoas que estão vivendo a realidade do povo. Vivendo a realidade do que o povo está vivendo. E os pentecostais, e até as raízes pentecostais é do povo, né? É do povo. Então, assim, tu vai ter pessoas de dinheiro no meio pentecostal? Óbvio que vai. Tu vai ter. Mas há uma continuidade de conexão com os problemas reais do povo. O próprio exemplo aqui, eu não estou defendendo a teologia dele, mas um próprio exemplo é o pastor Malafaia. Né? Ele fala, querendo ou não, hoje, por que ele tem um alcance que ele tem? Não é por causa do carisma dele, ele não é um homem muito carismático. Há a questão financeira, tudo, mas ele tem uma coisa, ele fala a língua do povo. Ele fala a língua do povo. E isso é um valor legado a nós da Reforma. Falar a língua do povo. Então, tu tem que colocar a palavra de Deus, o vernáculo. Assim, o elogio que eu mais gosto de receber é, pastor, eu entendi. Eu entendi o que o senhor pregou. Então, assim, o que eu prego, o povo tem que entender, cara. A minha esposa, eu quase sempre dou o esboço do sermão para minha esposa ler, e a minha esposa dá uma olhada assim, e ela pergunta isso aqui. Daí tem uma irmã da nossa igreja que ela diz, a fulana vai entender isso aqui? E eu digo, acho que não. Então tem que explicar melhor isso aqui. Aí se eu não entendi, a fulana não vai entender. Né? Então assim, tem que entender. A palavra tem que ser entendida. E os pentecostais, eles falam com as massas. E há uma vaidade, né? Tipo, os pregadores falar difícil, falar o que o povo não entende. Só que tu fica ensimesmado, falando apenas ali com o clero, com O os próprio doutores. Jesus tinha uma linguagem muito simples, né? Ele falava Muito. do campo, falava da vida O Novo Testamento todo é escrito em grego koiné, né? Que é o grego das ruas, né? das ruas, do Exatamente. dia a dia. Né? A própria Vulgata vem do vulgar, né? Que é aquele latim comum que as pessoas falavam, né? Uma Mais língua aberto, comum. né? Exatamente. Então é por conta disso esse alcance dos pentecostais. Eu mais acho que é a do questão do poder do Espírito, em primeiro lugar. essa ação, porque a maioria dessas pessoas que eu peguei o gancho, né, da questão do porquê Sim. os pentecostais conseguem esse alcance melhor nas comunidades, essas coisas todas. E todos eles saem desse mundo do crime. Eu do acredito tráfico. que os pentecostais ele alcança mais porque os pentecostais oferecem para esse povo o que talvez outra visão
denominação não oferece. Esses caras, o ser humano, ele tá em busca de aventura. Ele gosta de aventura, Concordo. ele gosta de energia, ele gosta de Coisas novas. de né? sentir. Eu vou usar a expressão aqui, até Exato. bíblica até. Ele gosta de loucura. E o evangelho, para os que perecem, é loucura. O evangelho, ele é o poder de Deus. Por exemplo, um cara que veio do mundo do crime, cara, ele já está acostumado com tantas loucuras do mundo, então só a loucura do evangelho pode transformá-lo. O cara que está acostumado com a viagem das drogas, Perfeito. só a loucura do Espírito Santo pode Uma transformá-lo. ação, Às vezes, um êxtase mais forte. às né? vezes os teólogos mais críticos, sensacionistas, criticam o poder do Espírito, às vezes critica os pentecostais, aqueles que rodopiam, que falam línguas, que entram no mistério, só que só Deus e a pessoa que entra no mistério sabe o que eles viviam no mundo. E se talvez tirar aquilo dele ali, essa manifestação espiritual, essa alegria do Espírito, o cara não consegue ficar firme em Jesus. Exato. E eu vou além, assim, eu acho que nós não podemos tirar a aventura do evangelho. Tipo, a aventura no evangelismo, por exemplo. Então, assim, eu vou dar um exemplo, cara. Eu era um guri, piá, 16, 17 anos. Então, o meu líder de jovens dizia, cara, vocês vão sair para evangelizar agora. Se não trouxer ninguém, tu não volta pro culto de jovens, velho. Tu tinha que trazer alguém contigo. E aí? É aventura. Aventura, cara. Tu sabe? E agora? Daí nós saindo pelas ruas. Ou então, assim, tava plantando uma igreja, Assembleia de Deus, e daí os jovens saíram para evangelizar, para levar pessoas pro culto de inauguração. Nós estamos ali, falando de Jesus, e uma mulher chorando, desesperada, o filho dela estava doente, e ela disse, vocês podem entrar na minha casa, orar pelo meu filho. E nós entramos, começamos a orar nas peças, aquela coisa, né? Orando nas peças, expulsando demônio, impusemos as mãos sobre o menino, oramos por ele. E eu me lembro aquele senso de que algo tá ocorrendo aqui, cara. Tipo, eu tô entrando dentro da casa de uma pessoa, com a Bíblia aberta, estendendo minhas mãos. Pô, tô voltando um dia de um culto, aí tá eu e um amigo meu, era meu líder de jovens, o André, nós estamos caminhando, assim, de repente vem um cara e veio falar com nós, assim, quando o André foi orar por ele, ele caiu endemoniado na rua. E eu me lembro dele cair na rua, endemoniado. Cara, tu ter 16, 17 anos e tu olhar aquilo, assim, e tu dizer assim, cara, igual. Eu me lembro que eu olhei pro André e disse assim, cara, igual o Josué Irion. Eu disse assim. E eu me lembro, assim, de expulsar aquele demônio, assim, sabe? Tipo, pô, cara, não tem. E eu acho que todo jovem, todos aqueles que vieram para Jesus agora, tem que ter essa experiência, sentir a adrenalina do evangelismo, do evangelho na pele, sabe? Exatamente. Porque é uma adrenalina. Eu Sim. já evangelizei em favela mesmo, morro, os caras tudo armado. Os caras, antes de eu evangelizar, me procurar se tinha alguma arma em mim, entendeu? E aí depois eles colocaram a arma no canto e parar para ouvir a mensagem que eu tinha Isso é um para transmitir. impacto, né? E eles orem por mim, irmão. Entendeu? Então, essa adrenalina do evangelho, eu acho que muita gente deveria sentir, porque é uma experiência sensacional em saber que você está entrando dentro do mundo espiritual, ainda que você esteja no mundo físico, para resgatar vidas das garras do diabo, né? E Exato. isso nos mantém muito em algum momento da caminhada também. Essas experiências que nos marcam, chega um dado momento da sua caminhada que essas experiências te mantêm. Te mantém Exato. vivo. Tu precisa ver, é que assim, tu precisa... Vou dar um exemplo. A Bíblia fala sobre a vitória contra o pecado, tá? Então, assim, o tradicional, ele vai se pautar muito nesses textos. Ele vai pegar e dizer assim, não, porque tu tem que vencer o pecado, que o poder do Espírito é para pagar a conta, né? O Paulo Júnior fala que precisa receber o poder do Espírito para pagar as contas. Eu achei engraçado isso. Não, porque ser cheio do Espírito é pagar as contas. Eu disse, pô, mas tem um monte de gente que é cheio do Espírito e paga as contas. Eu não preciso receber um batismo do Espírito Santo para pagar minhas contas. Deve ser talvez muito difícil para ele pagar as Tem contas. empresários ateus, satanistas que pagam conta. É, exato. Não, mas talvez para ele é difícil pagar as contas, ele precisa de tanto poder para ele pagar as contas dele, né? Mas tudo bem. Mas eu tô entendendo o que ele tá falando. Ele tá pegando o espírito no que envolve o ensino paulino, né? Que envolve o viver corretamente. Okay. Caráter cristão, né? Ok. Mas o ensino lucano de Lucas, ele vai falar desse poder do Espírito na operosidade dos dons, na luta contra Satanás. Então, da mesma forma que eu leio a vitória contra o pecado e eu tenho que experimentar isso na minha vida, quando eu leio textos falando sobre a manifestação dos dons, eu preciso também experimentar isso na minha vida. Porque senão, eu vou dar um exemplo, assim, o que ocorre com alguém lendo, exemplo, 1 Coríntios capítulo 5, quando o cara tá lá transando com a mulher do pai dele e tá em pecado e coisa, e daqui a pouco ele tá vivendo em pecado sexual. Se ele continuar lendo a Bíblia e ele continuar lutando contra a Escritura, esse cara vai se tornar um louco. Ele vai se tornar cara, vai ter uma doença mental.
Por quê? Ele está espancando a consciência dele. Então, da mesma forma que ele lê na palavra a guerra do espírito contra a carne e ele precisa experimentar isso, ele também precisa experimentar experiências que a Bíblia mostra que o cristão experimenta, como profecias, curas. Não estou falando que todas as pessoas que esse cara orar, ele vai curar. Mas ele tem que experimentar na caminhada cristã dele o poder do Espírito agindo... sobrenatural, né? O poder do Espírito agindo contra os demônios. Ele tem que experimentar isso também. Então ele não tem que experimentar só a mudança do coração dele, que é bom, só o fruto do Espírito. Ele tem que experimentar tudo, cara. Então assim, uma vida integral, uma vida cristã integral. Ô pastor, o senhor trabalha bastante com essa questão de conferência para homens e a igreja... Ativando homens. Ativando homens, né? Ativando homens. O cara veio com essa aí pra mim. Eu vim lá do Rio Grande do Sul pro cara vir... Ativa aí. É louco. E o Rio Grande do Sul já tem uma fama meio... Eu venho com esses papos aí pra mim. Me ativa. ativa, né? Não, veio aqui ativar. Veio aqui destravar. Eu falei bem assim, ativa o Léo ali, ó. Ele. Lá ele. Lá ele, esse irmãos aí Não, da mas o senhor Bahia. trabalha com essa ideia de conferência para homens, despertando a masculinidade. Despertando a masculinidade. Né? Despertando, ativando, destravando. Destravando. Mas, enfim, e dentro desse contexto, existe essa questão da tentação. Sim. Como todo o nosso público é jovem, principalmente os jovens nos acompanham nas redes sociais. A igreja do Senhor também é uma igreja jovem. E eu acho que uma das suas maiores falas é sobre a luta do homem contra a tentação da carne, do pecado. Como vencer as tentações, seja ela sexual, seja ela pornográfica, porque tudo envolve primeiro uma tentação até cair em pecado, né? Então, cara, Jesus só venceu a tentação porque ele era cheio de espírito. Se tu pegar o Evangelho de Lucas e tu pegar todos os textos que Lucas fala cheio do espírito, tu vai ver que é uma gama de textos. Jesus é levado, o pastor Moisés falou, Jesus é levado ao deserto pelo espírito para ser tentado pelo diabo. Jesus cheio do espírito voltou da Galileia. Jesus cheio do espírito expulsava demônios. Jesus cheio do espírito, né? O Driscoll tem um livro, Spirit Fired Jesus, falando Jesus cheio do espírito. Aí tu chega em Atos, Lucas continua a narrativa dele, mostrando os mesmos atos agora através da igreja. Como que a igreja ficou de pé? Como que Cristo ficou de pé? Cristo só ficou de pé porque ele era cheio do Espírito. Então, se Cristo, que é o Deus que se fez homem, só ficou de pé sendo cheio do Espírito, eu não posso ficar de pé sem o enchimento do Espírito. Então, vamos tentar explicar. Beleza, a pergunta é então, como que eu me encho do Espírito? Então, vamos ali para Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Tem até o pessoal que brinca assim, não, eu vou me embriagar com esse vinho aqui. Por quê? Não, porque aqui não tem escrito contenda. foi boa essa aí. Essa foi Não boa. se embriague com vinho que tem contenda. Esse aqui não tem, então não dá. Esse aqui só tem sangria. Tá, mas brincadeiras à parte. Então assim, não se embriague com vinho que há contenda, que há devassidão, mas deixe-se encher ou enche-se do Espírito. A ideia, daí o apóstolo Paulo vai falar como que isso ocorre, cantando, louvando, com salmos, cânticos espirituais, enfim. A ideia basicamente é o seguinte, assim, como que eu me encho do Espírito? Eu faço o Espírito fluir sobre a minha vida? Não. O quadro que Paulo está pintando aqui é basicamente o Espírito como o vento. Então imagina o Espírito é o vento, soprando o tempo todo, ele não para de soprar. O Espírito não para de encher, só que eu preciso estar disposto, assim, posto para que o Espírito me encha. A ideia é o Espírito soprando e eu tenho, digamos, um barco, a vela. Se eu não levantar a vela, esse vento de nada me adianta. Então, deixe-se encher no Espírito, abra as velas, levante as velas. E aproveite o que Deus está fazendo já. Esteja prostrado, aproveitando aquilo que Deus já está fazendo. Se a posse, eu vou usar aquela linguagem mais neopentecostal, né? Tome posse, se aproprie dessa vida eterna do que Deus já está fazendo. Então, o vento está soprando, eu levanto as minhas velas. Beleza. O que é levantar de velas? É eu me expor aos meios de graça. Como diz lá um obreiro nosso, o Ismael, ele diz assim, meios de graça é um meio pelo qual Deus comunica a graça. Óbvio, né? Então, assim, o que é os meios de graça? Vamos lá, oração. A Bíblia diz que Deus comunica graça através da oração. Jejum. Não se fala mais em jejum. Ninguém mais jejua. Qual foi a última vez que a gente ouviu falar sobre jejum? Jejum. Leitura da Escritura. Leitura. Tô falando assim, meditação na Escritura.
solitude, não é solidão. Não estou me isolando para fins egoístas. Provérbios diz que aquele que se isola busca seus próprios interesses. Não estou me isolando. Eu estou entrando em solitude. Estou me isolando dos homens para ficar junto de Deus por um período. O jejum, basicamente, ele é isso também. Ele é uma santificação negativa, quando eu digo não para coisas boas, para provar coisas maiores. Então, a solitude também. Eu fico sozinho, a escritura, um violão, né, algum livro, para ter um encontro com Deus. A ideia aqui não é, em momento algum, o egoísmo, né? Então, eu vou vendo meios de graça, hinos. O apóstolo Paulo fala, nós somos cheios do Espírito Santo cantando. Cara, olha só, eu tenho falado muito assim, ninguém mais canta em casa, meu. Ninguém mais canta em casa. Cantar assim. Cantar, vamos pegar um violão agora e vamos começar a cantar a Jesus. Vamos começar a louvar aqui. Vamos cantar um louvor. Vamos... Cultos domésticos já. Então, a gente faz culto doméstico lá em casa todo dia. Então, assim, não se faz mais culto doméstico. Então, assim, vamos fazer um culto doméstico. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Vamos ler a palavra junto. Vamos botar a criança a ler junto com a gente. Entendeu? Então, assim, não tem. Então, assim, aí nós vamos nos enfraquecendo do Espírito. Nos enfraquecendo do Espírito. E daí nós não somos cheios do Espírito e vamos cedendo às tentações da carne. Jesus só venceu porque ele constantemente se enchia do Espírito. Sim. Ele se enchia do Espírito Santo. Então a gente só vence a tentação se formos cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Nós precisamos de um enchimento do Espírito Santo. Né? Então essa geração, nós somos uma geração que tem muito tempo de tela, de celular, de televisão, de YouTube, de podcast. Entretenimentos. Entretenimento. Mas assim, a gente não tem... Vou dar um exemplo pra ti. Nós tivemos um período de oração hoje. Cara, curto. Matou. Não ia morrer. Foi bom. Foi bom pra mim te ouvir orar. Sim. Então assim, veja. Orar com um irmão teu. Ouvir ele orando por ti. É encorajador. Uma oração de alguém é uma ministração de Deus pra Exatamente, exatamente. Então, cara, o cara tá orando por ti. A pessoa tá orando por ti. Pô, cara, isso é fortalecedor. Sim. Tu imagina agora, vou dar um exemplo assim. Imagina agora alguém que tá sendo aqui vendo o podcast, ou que vai ver depois, sendo tentado em alguma tentação, em algum pecado, ou está passando por uma aprovação muito grande. Se agora, nesse momento, tu ouvisse Jesus orando por ti, tu ia te animar? Eu acho que sim, né? Sim, claro. Então, Jesus, a Bíblia diz em Hebreus que ele está intercedendo por nós. Ele está orando por nós. Então, assim, o mais próximo que eu posso chegar disso é quando eu ouço um irmão orar por mim, meu. Então, assim, nós não temos mais amizades de oração. Eu não tô falando agora que eu vou ser um chatão agora. Tu vai chegar na minha casa, Fábio, eu vou botar tu de joelho 3 horas a orar comigo. Não é isso que eu tô falando, cara. Mas eu posso chegar a reunir, às vezes eu reúno os homens na minha casa lá, os caras chegam lá em casa lá, a gente ri, a gente conta piada, né? A gente, enfim. Só que a gente, cara, vamos tirar um tempo de oração. Que nem a gente fez ali. Cara, eu falo pros guris, eu gosto de organizar a oração, né? Então assim, vamos fazer o seguinte, eu boto uns louvores, cada um ora uma música. Quando terminar a música, tu cala a boca e o outro levanta a voz para orar. E a gente ora, cara. E depois a gente se abraça, a gente é cheio de Deus, a gente fica alegre. Eu gosto, às vezes os caras estão na minha casa, pego um comentário bíblico do Matthew Henry, e eu amo provérbios. Então eu vou lendo os versículos e eu peço, lê pra mim um comentário aí. Não tô falando que eu faço o tempo todo, a minha amizade é chatona, eu sou tipo o Ned Flanders, dos Simpsons lá, que fica falando versículo bíblico o tempo todo. Não é isso. Mas a nossa amizade tem que ter o tempo da zoeira, o tempo do churrasco, o tempo da brincadeira, mas ela tem que ter o tempo da devoção. O tempo da santificação. Exato, e não é uma coisa que vai ser o dia todo, o tempo todo. Mas, cara, olha só, olha que dia agradável que a gente passou. A gente conversou, demais. tudo, cara. Assim, a vida de um cristão, ela tem que ser assim. Como que os nossos jovens vão pegar e vão permanecer puro? O salmista diz, observando a segunda palavra. Mas como que a gente faz isso, cara? Os caras não têm nunca esse período. Agora é interessante porque se eu ando com pessoas carnais, eu só vou ser carnal. Exatamente. Se eu ando com pessoas que só têm conversas imorais, a minha tendência é ser imoral. Exatamente. Então essa sua colocação aí de se rodear de pessoas também que têm momentos como seres humanos, mas tem momentos de devocionais, Exato. e isso vai trazer um equilíbrio para minha vida. Exato. E vai me ajudar a vencer as tentações da vida. Cara, agora eu sou tentado constantemente. Aí agora a minha conversa com os meus amigos é só sobre o pecado. Isso vai aguçar ainda mais o velho homem que é em mim. Exatamente. Então assim, cara, eu me lembro de às vezes, no início da minha fé, eu ligava pro meu pai na fé, cara. Eu ligava pra ele assim. E ele atendia o telefone. Alô? Ele tem um vozeirão assim, né? Alô? E dizia, e aí, Daniel, é o Jack, não sei o quê. E só ouvir a voz dele, eu já me dava uma alegria, assim. Que é o Espírito testificando, sabe? Aí ele me dava um conselho, 2 por telefone ali. E, cara, teve vezes só de ouvir a voz dele, eu era cheio de Espírito Santo. Então, assim, cara, como que nós vamos pegar e vamos vencer, cara? Cara,
cara, com os meios de graça. A comunhão é um dos meios de graça. O pastor, e hoje falta esses homens piedosos que nos inspira e nos influencia até essa vida de oração? Então, cara, eu acho que falta. Eu acho assim que nós precisamos de homens de verdade que tu enxerga os pecados deles. Eles não são seres sobrenaturais. Eles são pessoas que tu enxerga falhas, eles se arrependem, eles pedem perdão. Tu precisa ver um pastor pedindo perdão pra esposa dele. Porque ele foi estúpido. Porque ele foi grosso com o irmão. Nós precisamos ver isso aí. Humanidade, né? Humanidade. Isso é humano. Mas não só isso. Tu não pode ver só um cara só pedindo perdão, não sei o que. Ah, beleza. Isso é um pedaço da vida cristã. Mas tu tem que ver esse cara, e aí? Cara, vamos ter cara, eu vou dizer assim, eu sou do tempo, cara, que o crente quando ia sair de casa, ele orava antes de sair de casa. Vocês lembram disso aí? Cara, ô fulano, vai lá buscar um negócio lá. Os adolescentes... Jesus me proteja. Paravam na porta casa, e oravam. E oravam. Eu fui ensinado isso aí. Exatamente, cara. Isso aí. Toda vez que eu entro no carro pra orar, antes de sair de casa, eu oro. Sair de casa, eu vou orar. Senhor, me guarda, minha saída, meu retorno. Antes de vir pra cá, eu orei. Porque eu sou o melhor, não. Normal, cara. Eu acho que falta... Tem algo errado aí, cara. Mas por muito tempo isso não foi taxado... por muito tempo assim, não. Começou a ser taxado isso como religiosidade. Isso não prejudicou? Pode ser uma religiosidade, mas a gente não corrige uma religiosidade abolindo o ato em si. Não, eu falo assim... É uma religiosidade, mas ajudava. Exato. Gerava crescimento espiritual. Exato. Aí as pessoas que criticam isso nunca viveram Exato. o que essa galera que fazia isso viveu. Eu vou dar um outro exemplo. Cara, assim, vocês são filhos de crentes? Minha mãe. Tá, tu não... Só minha mãe. Mas quando tu nasceu, a tua mãe já era crente? Não. Tá, quem aceitou Jesus primeiro? Eu. Tá, então assim, tu vai entender. E tu? Eu meio bagunçado. Minha avó era, minha mãe não. Tá, mas assim, ó, vocês vão entender. Vocês vão entender assim, ó. Cara, o cara chegava na igreja, ele ganhava uma Bíblia. Hoje os crentes não têm Bíblia pra dar. Verdade. Show, verdade, sim. Cara, eu vou dizer assim, eu devo ter umas 80 Bíblias na minha casa, 70, 80 Bíblias. Cada ano eu compro mais Bíblias, porque lá em casa a gente compra Bíblias de traduções. Cada ano eu leio uma tradução com a minha família, tá? Então, a gente gosta de ler traduções novas, assim. Então, eu tenho muita Bíblia que eu já comprei. Então, eu compro sempre uma Bíblia nova pra mim, por ano, pra minha esposa. Não é a Bíblia do culto. Do culto é sempre a tradução novamente atualizada. Essa do devocional. Então, a gente lê sempre traduções diferentes. Então, eu compro 2 Bíblias bonitas e eu compro Bíblias ali, tipo umas 3, 4 Bíblias, mais simples. Chegar uma visita na minha casa pra fazer o culto com a gente, ela tem a Bíblia ali. Não precisa usar celular. O que acontece, cara? Velho, tipo, eu tenho muita Bíblia pra dar de presente. Então, assim, tava o pai da menina que trabalha lá em casa, ele viu uma Bíblia e disse assim, pô, Jack, que Bíblia linda, um senhor idoso, assim, muito querido ele. E eu peguei, é sua, pode pegar. Só que assim, Jack, olha o que tu fez. Não, hoje isso é uma coisa fenomenal, mas quando eu aceitei Jesus era normal isso aí. Era a coisa mais normal. É quando eu me converti, a primeira coisa que eu ganhei foi uma Bíblia. Uma Bíblia. Hoje em dia, o cara veio pra igreja, a igreja não dá uma Bíblia pro cara. Nem os davam pregadores pregam com 24 Bíblia mais hoje em dia. Verdade. Celular. Cara, isso é Tablet. isso. Cara, peraí, cara. Ah, mas é a mesma coisa. Não. A Bíblia não tem pop-up. A Bíblia não fica pipocando mensagem no WhatsApp. Outra coisa, a Bíblia não precisa de bateria. Tem uma questão também didática da congregação te ver com um livro na mão. Peraí, cara. Então, os pregadores não usam Bíblia mais. Os caras sobem pra cima ali com aquelas calças coladas, e aqueles púlpitozinhos de acrílico e deu. Por favor, cadê os púlpitos de madeira? Bíblia com a capa de couro, um animal que tem que morrer pra tu usar a Bíblia, né, cara? Eu brinco lá na igreja lá. Pô, qual animal que morreu pra tu usar a Bíblia aí? Com essa capa aí de veludo aí. Pastor, a gente precisa encerrar, mas antes eu vi o senhor abordando um assunto esses dias aí sobre homens Barbie. Existe? Cara, tem, né? Ministério de Dança tá aí, né? Homens Barbie. Ele abordou um assunto aí que tem homens Barbie. Não, eu vou falar sobre isso numa live, acho que vai ser dia 7 ou dia 8, eu vou falar sobre isso, sobre a questão, né? Mas, hoje em dia, o que nós estamos tendo aí, né? Infelizmente, a igreja hoje, cara, ela me dói porque eu amo a igreja. Eu brinco, assim, dizendo que Jesus salvou minha alma e a igreja salvou minha vida. A igreja ela tem um papel brutal na minha vida. Eu me lembro que em 98 eu aceitei Jesus.
Eu me lembro na virada de ano. Eu sou da época que os crentes viravam a noite orando ali, né? Passava Vigília. a noite ali, a vigília. De oração, né? Curtinha de oração. Eu peguei a época que a vigília, tu chegava às 11 na igreja, tu orava meia hora, cantava o hino da harpa, lia um salmo e um testemunho. Orava meia hora, lia, e tu ia até 6 da manhã. Sim. Não era cantoria, né? E tipo assim, cara, mas eu me lembro que aquela vigília, naquela virada de ano, e a igreja orando pelas famílias, e eu era só eu, né? E eu me lembro de uns irmãos, uma família me chamar pra frente e dizer assim, não, tu queria um filho pra nós, nos abraçar. Então assim, cara, ver o impacto. Eu não sei o que seria de mim sem a igreja, cara. Então ver Jesus na vida do meu pai na fé, ver como ele tratava a esposa dele, as filhas dele, ver ele fazendo culto doméstico na casa dele. Então assim, a igreja, ela teve esse impacto. Só que hoje, infelizmente, a igreja tem se tornado um ambiente hostil pro homem. Então tu vai pra igreja, as orações são feminilizadas. O modelo de cantoria é a Ana Paula Valadão, que tem o seu lugar, a mulher tem que ter sua espiritualidade. Mas os homens, eles vão deixando as coisas de lado, né? Então tu não sabe chorar como homem, orar como homem, né? Tu não sabe, é uma espiritualidade muito feminilizada. E a igreja vai se tornando um ambiente hostil. Então tu tinha antigamente os louvores te convocando para a guerra. Eu quero estar com Cristo. Olha só, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa, não é eu, na harpa até que o possa ver na glória, se alegrando na vitória onde Deus vai me coroar. Aí tem uma outra parte, né, que diz assim, a peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Entra na batalha onde mais o fogo inflama. Então assim, cara, imagina só, olha o que a letra tá dizendo. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. No local mais complicado da batalha, é lá que eu tenho que estar. Daí tu pega assim, pô, isso é um louvor de convocação. Vem com Josué lutar em Jericó. Também. Mas assim, vamos um outro da harpa, né? No cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo mundo perseguidos, aclamar em oração. Eis que o vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu também dizer o som dos tais? É uma pergunta. Na harpa é uma pergunta. Se tu pegar, tu vai olhar ali, é uma pergunta. 340 da harpa. É uma pergunta. Não tem... E os louvores te intimavam, cara. Tu tá entendendo? Uma convocação. Ele te pergunta, tu pode dizer que tu é um dos tais? E as pessoas levavam a sério essa questão da guerra mesmo. Hoje, essa batalha. Hoje. Por que esse ambiente não é hostil para a mulher? Veja bem, a mulher tem algo superior ao homem. Vamos lá. Reunião do Avon. Uma outra reunião feminina. Vamos pegar uma outra reunião de mulher. Rinodê. Não, Mary Kay. Mary Kay, tá? Vamos um outro aqui, chá de bebê, tá? Os maridos não vão com as mulheres. Agora pega futebol no final de semana. A mulher vai com o marido. O ambiente masculino, a mulher sabe se portar no ambiente masculino. O homem não. Então, quando a igreja ela tem uma linguagem um pouco mais bélica, um pouco mais provocativa no louvor, isso não afeta a mulher. Mas o homem é desafiado. Quando a igreja se feminiliza, o homem enxerga a igreja como um ambiente hostil. Eu não quero sentar no colo de Jesus. Os caras ficam cantando, eu quero estar no teu colo. Eu não quero estar no colo de Jesus. Eu não quero estar no colo de Jesus. Os caras ficam com a língua presa cantando, eu quero sentar no colo de Jesus. Eu não quero isso, cara. Né? Ficou com uma... Eu já coloquei minhas vestes brancas. Pô, qual é aquela? Eu quero... Parecia uma música da Adriana Calcanhoto. Eu quero andar com as mangas maior que meus braços e te abraçar. Parece um anão da... Vem, vamos dançar, né? Já que dançar, rapaz. Quero pegar uma espada, sair dando na cabeça dos filisteus. O cara vem com dançar, rapaz. Pessoal, eu sou uma noiva. Como assim sou uma noiva? Apaixonada. Pô, cara, um cara barbado, com 120 quilos, noiva apaixonada. Que noiva do diabo é essa aí, né, meu? Então, mas tá se referindo à igreja no contexto geral, não é? Mas não é eu, daí somos nós. É verdade. Mas, é nós. O homem não é uma noiva. Então, assim, o que eu quero dizer assim, a igreja, ela tem que ser um ambiente convidativo pro homem. O homem precisa ser confrontado, desafiado, cara. O homem tem que ser desafiado. A mulher tem que ser afirmada. Mas a mulher é encorajada. O homem é desafiado. O homem cresce debaixo de desafio, cara. Era assim, velho. Era assim, sempre foi assim.
Pô, como é que eu recebi os obreiros lá em Madureira? Os caras com a igreja fechada. Eis os grilhões e trevas tão medo. Todo poder o Pai. E eu abri a igreja e os obreiros entrando, cara. E aquela banda. Pô, tá louco, velho? Tu tá louco? Tu sai de lá com uma metralhadora espiritual que nem o Rambo, no Rambo 2 lá. Tem. Verdade. Pessoal, esse é o Pastor Jack, esteve conosco hoje em mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Também pastor César Moisés precisou sair um pouco mais cedo porque tem um... Porque ele é pecador. Porque ele é pecador, né? Pecador sai mais cedo. Sim. Sai mais cedo. O pastor Moisés, ele tem um compromisso na faculdade agora. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado, pastor Jack, por ter vindo nos prestigiar aqui, compartilhar Tamo junto. um pouco do depósito de Deus na sua vida conosco. Danilo, obrigado. Tamo junto. Obrigado, TV Fusão, pelo apoio de sempre. Oficial Fogo na Brasa. Fabrício, obrigado aqui pelos aperitivos de sempre, que sempre tem honrado os nossos convidados. Nós vamos nessa, sábado, que Deus, se Deus quiser, nós estamos de volta com o pastor Cláudio Gama. Se você não é inscrito em nosso canal, se você veio pelo pastor Jack, pelo pastor César Moisés, pelo Danilo, conhecer o nosso canal agora, já se inscreva aí para participar conosco, interagir conosco nos próximos episódios. Vamos nessa, se Deus quiser, voltamos no sábado. Até mais.